Pois é, obrigado, Zaidan. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. 17-2. Está no ar, Esporte em Debate. Vamos até às 7:30 da noite com muito esporte, informação e opinião aqui no Esporte em Debate, que hoje tem a apresentação de Carlos Batista, produção do jornalista Júlio Nascimento, comentários de Carlos Henrique, o Baixo Pesado, e Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, de Tigerman, o Tigrão. Mesa de áudio, Alexandre Almeida. Gravações e imagens e também no YouTube, Joelcio Cardoso. Eles que são da equipe do Gil Kleber, que responde pela direção técnica da Rádio Bandeirantes. Direção geral Rodrigo Neves e a direção de esportes é comigo, Brasil, Carlos Batista. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 971021493 é o nosso WhatsApp, 971021493 para você participar do programa. E nós vamos com a pergunta do dia do Fala Galera, para você dissertar a respeito do assunto. Pergunta do dia é o seguinte: para os bugrinos, o empate do Guarani pode ser considerado um bom resultado contra o Palmeiras? O Palmeiras, o Júlio Nascimento já informou hoje no programa Os Donos da Bola na tela da Band que vai com um time alternativo, não será o time principal do Palmeiras. E aí, o empate você considera um bom resultado? O jogo é lá. E para os ponte-pretanos, você está confiante para o jogo da Ponte Preta contra o Água Santa? Está acreditando numa vitória da Macaca? Fizemos uma enquete na tela da Band no programa Os Donos da Bola, 12:30, para 8 milhões de pessoas, de habitantes ao redor de Campinas, e lá deu Ponte Preta. E você, aqui pela Rádio Bandeirantes, você que está nos ouvindo, está confiante do jogo da Ponte, para uma vitória da Ponte contra o Água Santa? Conta pra gente, 971021493, participe. Bandeirantes. E na entrevista do dia hoje vamos conversar, vamos bater um papo com o Leandro Zago, técnico do Botafogo de Ribeirão Preto, para falar da campanha do Botafogo, que briga por classificação, tem um duelo contra a equipe do Red Bull Bragantino, partida marcada para domingo à noite em Bragança Paulista. E vamos conversar também sobre eliminações, surpresas na primeira fase da Copa do Brasil. Grandões que estão caindo fora do campeonato. 10 times considerados favoritos perderam para times muito menores.
como foi o caso da derrota do Internacional, que está fora da Copa do Brasil, perdeu para o Globo, um time bem nanico do futebol nacional. E o nível de dificuldade, né, do Paulistão 2022 é um negócio impressionante. O Novo Horizontino, que subiu na Série C do Campeonato Brasileiro, transmitimos os jogos do Novo Horizontino, sobrou na Série C, subiu para a Série B. Léo Condé fez um trabalho magnífico e está aí virtualmente rebaixado no Campeonato Paulista. Podemos dizer que o Campeonato Paulista é um dos mais difíceis do mundo. Pode ser, né? Porque veja o nível do Campeonato Paulista. Não tem bobo na competição. Bem, teremos hoje também aqui uma entrevista com o Anderson Nicolau. Ele é o preparador físico da Ponte Preta. Vai trazer detalhes e informações. Ele que está iniciando o trabalho dele como preparador físico da Macaca. Vamos trazer também uma sonora com Derlan, zagueiro do Guarani. Vai ser importante demais contra a equipe do Palmeiras, não só pela velocidade do Palmeiras, mas porque se a defesa não tomar gols, o Guarani sai ao menos com um empate. O Derlan, inclusive, fala sobre a cobrança pelo fim das oscilações do Guarani dentro do Campeonato Paulista de 2022. Então tem muita coisa pra gente debater. E agora participa Júlio Nascimento. Alô, Júlio, um abraço pra você, boa tarde. Tudo bem, né, Batista? Um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. Hoje é um dia especial aí pra falar com o Leandro Zago, que tem feito uma campanha muito interessante com a equipe do Botafogo, brigando por classificação. E ele que conseguiu vitórias importantes dentro do campeonato, né? Eu vi alguns jogos do Botafogo, trabalhei em dois, né? Nos dois confrontos contra os times de Campinas. E teve confrontos interessantes, por exemplo, o Batistão contra o Santos, né? Na Vila Belmiro, o Botafogo conseguiu uma vitória muito interessante, né? Uma forma de jogar muito interessante do técnico Leandro Zago. E eu tô curioso para entender desse lado de quem trabalha, de quem está num projeto envolvido dentro de campo, a perspectiva da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil tem eliminado tanta gente, o Botafogo, inclusive, foi uma dessas vítimas de ser o melhor ranqueado, jogar por 2 resultados, mas quando chegou dentro de campo não conseguiu o resultado. Então, é mais uma pauta boa para trocar ideias com o Leandro Zago, que é um grande personagem e com certeza tem um futuro brilhante como técnico também. 17h08 em Campinas, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde a todos, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, espalhado por todo o planeta. O cardápio de hoje é vasto, mas eu quero falar do final de semana do futebol de Campinas. Amanhã, uma verdadeira final de campeonato para Ponte Preta e domingo, o Guarani vai, Palmeiras com um time alternativo, com a possibilidade de fazer um grande jogo e um bom resultado trazido para Campinas. Enfim, espero que o futebol de Campinas no final de semana efetivamente pontue. A Ponte precisa ganhar e o Guarani pelo menos trazer um empate para a cidade de Campinas. Batista. E nesse final de semana teremos mais uma edição do Ouvinte Comentarista. O Ouvinte Comentarista ganha um rádio já com faixa estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes 85.7 MHz. Para o jogo da Ponte Preta e Água Santa, partida marcada para amanhã, 20h30, com a narração aqui na Bandeirantes. Vai ter na casinha Júlio Nascimento. O ouvinte comentarista é Caio Vinícius Queiroz da Silva. E para o jogo Palmeiras e Guarani, com a minha narração, teremos o Deison Alain. Deison Alain, ele é mais conhecido como Jason, mas o nome dele é Deison Alain, será o nosso ouvinte comentarista. E sempre tem um ex-jogador participando. Para o jogo da Ponte Preta contra o Água Santa, Danilo Sacramento vai participar conosco. Lembra do Danilo Sacramento? Jogou na Ponte, a torcida o considerava como o novo Dicá, pela qualidade em cobrança de falta, qualidade técnica, jogador muito bom tecnicamente, era chamado de Dicazinho do Estádio Majestoso. Então o Danilo Sacramento será o ouvinte, será
ou melhor, o nosso convidado especial, né? Jogador da Ponte, convidado especial. E para o jogo de domingo, Palmeiras e Guarani, o nosso convidado especial será Renato Morungaba. Renato foi campeão brasileiro pelo Guarani em 1978 e estará brilhantando a transmissão junto com os comentaristas, junto com o vice-comentarista. Vai ser muito legal. Você pode ouvir, tenho certeza que você vai gostar do novo formato que tem as transmissões esportivas na Rádio Bandeirantes. Assim como também os programas. Nós estamos mudando com novos formatos. Há muitos anos o rádio fazendo a mesma coisa. Uma mesmice permanente. Chegou a hora de mudar. Alguém tinha que fazer alguma coisa, algum dia de diferente, né? Assim como fez o Osmar Santos, quando assumiu a Rádio Globo em 1977, colocando novos termos, colocando artistas nas transmissões, criando bordões que até então o rádio não admitia. Era muito clássico, muito engessado. E aqui em Campinas nós estamos criando um novo formato, um novo modelo. Esperamos que dê certo, pelo menos até agora tem feito um sucesso enorme. Tem dado uma resposta, o público tem dado uma resposta muito positiva, porque quem manda é o público. Não é a gente que manda, nós temos o dever de criar coisas novas. Ao longo de toda a minha carreira, eu sempre fiz isso. Procurei caminhos alternativos, diferentes, para fazer coisas diferentes. E essa é mais uma alternativa que nós estamos oferecendo para o nosso público. Ele é quem manda, é ele que dá para a gente aqui o resultado, se a coisa realmente está funcionando ou não. Agradeço demais até aqui as manifestações de carinho, pessoal que está participando com a gente no AM 1170 e também no FM 85.7. Você que também está nos aplicativos e o pessoal que está nos acompanhando aí no YouTube. É só acompanhar no YouTube, é só se ligar lá no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai me ver apresentando o programa e vai ver também os integrantes do programa que estão participando através da imagem. Portanto, aqui é Bandeirantes AM 1170, FM 85.7 para a região de Campinas e lá para a região de Ribeirão Preto, AM 1270. Bom, vamos começar aqui com as sonoras Júlio Nascimento e na medida que o tempo for passando a gente vai debatendo. Vamos então com a primeira sonora no ar, diz aí Júlio Nascimento. Pois é, Batistão. Você quer começar por quem? Ponte Preta, que falamos com Anderson Nicolau, ou Guarani para ouvir o Delan? Vamos começar pela ordem dos jogos. A Ponte joga amanhã, então está mais próxima, né? O Guarani joga domingo. Vamos começar pela Macaca, Júlio. Pois é, e a Ponte apresentou durante a semana o Anderson Nicolau, que é o preparador físico, substituindo o Juvenilson Souza. Juvenilson, né, um preparador de muito currículo, saiu no mesmo período que o Gilson Kleiner, né? A reformulação do sistema da comissão técnica da Ponte Preta, e o Anderson Nicolau, que trabalhou no Cruzeiro, trabalhou com Abel Braga, trabalhou com Mano Menezes, é o novo preparador da Ponte Preta, e ele falou sobre como encontrou o estado físico do atual elenco da Macaca. Olha, dentro dos problemas que a Ponte enfrentou durante a pré-temporada e a sequência de jogos, né? Foram muitos jogos, uma densidade grande de jogos aí, foram 10 jogos em 32 dias. A equipe ela carece de alguns ajustes daquilo que a gente acredita, né? Dentro disso, nós estamos priorizando algumas valências dentro do modelo de jogo do professor Hélio. Estamos fazendo esses ajustes para que a Ponte possa ter o máximo de desempenho dentro daquilo que acredita, que nós acreditamos. Sobre os atletas que estão atuando, essa minutagem ela faz muita diferença, né? Como todo o processo de treinamento, existe uma adaptação. O atleta que fica muito tempo sem atuar, ele sente um pouquinho essa diferença, né? Então a gente também tem que fazer esses ajustes, por isso que nós estamos, aqueles que estão atuando menos, a gente procura agora tentar equilibrar essa carga de treino com a minutagem de jogos dentro da semana de treinamento. Por isso a importância de nós termos agora essas semanas abertas para poder realizarmos os treinamentos. Quando nós chegamos aqui na Ponte, conversando com o pessoal
do departamento médico, fisiologista, né, todo o staff que tem aqui na Ponte, esses atletas estão em diferentes momentos, né? São diferentes lesões, nós trabalhamos muito dentro da individualidade de cada atleta. Então, cada atleta responde a diferentes momentos e situações desse período inativo. Então, cada caso está sendo analisado pontualmente, dentro de cada situação, o período que esse atleta se lesionou, o período que esse atleta está inativo, e aí fazendo esses ajustes para que aqueles que reúnam condições, o professor Hélio poder ter essa opção de levar para o jogo. Nós perguntamos para o Anderson Nicolau quais problemas ele encontrou nesse começo de temporada, porque a Ponte Preta, por exemplo, Batistão, na pré-temporada ela teve um surto de Covid, né? Então muitos jogadores foram prejudicados também porque eles precisaram fazer o isolamento em casa e se apresentaram com atraso. E o Anderson Nicolau falou sobre o impacto dessa situação. O futebol brasileiro, né, como o futebol mundial, ele teve que ajustar algumas situações, né? E o período de poucos dias de pré-temporada já são uma dificuldade para os profissionais poder elevar a condição física, técnica, tática, para poder elevar a performance desportiva. Somado aos casos de Covid, que o atleta, além do período inativo, mesmo quando ele retorna ao treinamento, ele ainda demanda alguns dias, mesmo treinando, com alguns resquícios da Covid-19. Então, com certeza, isso também é um dos fatores que prejudicaram, né, a pré-temporada, e agora a gente vai tentar corrigir aí algumas coisas que nós acreditamos. E o preparador também foi questionado sobre a parte de estrutura da Ponte Preta e como ele avalia essa questão na Macaca. A gente encontrou aqui uma estrutura muito bacana, né? Hoje o clube ele tem os seus setores da fisiologia, nutrição, fisioterapia, e a gente vai estar tentando conversar, a diretoria também deixou a gente muito aberto para tentar fazer alguns ajustes daquilo que nós acreditamos, né? Mas hoje a Ponte tem um CT que nos atende muito bem. A estrutura aqui no Moisés é maravilhosa, dá para a gente poder trabalhar. E aí, juntamente com todas essas áreas e principalmente com o grupo de atletas, a ideia é que a gente consiga realizar aqui um grande trabalho. Esse, então, o Anderson Nicolau, o experiente preparador físico que foi apresentado na Macaca, falando, né, Batistão, sobre esses desafios que ele tem pela frente, e realmente são desafios, porque a Ponte tem enfrentado muitos, mas muitos problemas em relação a ter todos os atletas à disposição, né? Durante a semana, a Macaca já tinha uma quantidade grande de jogadores desgastados fisicamente. Outros 2 jogadores apresentaram incômodo, nós já citamos aqui, o Fabrício, zagueiro, e também o Pedrinho, meio atacante. Então é mais uma situação para o Anderson Nicolau e todo o departamento médico trabalhar aí nos próximos dias. É muito difícil o trabalho do preparador físico pegar um trabalho no meio dessa maneira. O ideal seria pegar na virada de temporada, e ainda há uma dificuldade extrema porque tem o componente Covid nesse meio, né? Isso todos os anos era muito importante que o preparador físico começasse a pré-temporada para que lá na pré-temporada pudesse fazer um trabalho físico de sustentação para suportar a temporada. Quando entrou a pandemia, é um componente que altera muito fortemente, porque a partir do momento que pega o Covid, os assintomáticos, claro, evidente, não tem nenhum comprometimento físico, mas aquele que desenvolve a doença não volta igual. A gente tem percebido aí, né, jogadores que tiveram uma queda significativa no aspecto físico depois que desenvolveram a doença. Então o trabalho do Nicolau não é fácil, o Anderson Nicolau, mas tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, cada jogador tem um biotipo, tem uma maneira de ser, e o Nicolau, além de trabalhar agora, tem que dar uma resposta imediata, também vai ter que trabalhar esse time para a disputa da Série B. Aí sim, uma maratona, 38 rodadas, mais do que nunca será necessário um bom preparo físico. Mas e aí, CH, o que você achou aí da entrevista do Anderson Nicolau? É a primeira vez que ele se dirige à torcida através da imprensa. Ele falou mais ou menos, ele trouxe um retrato, né, deste momento, nenhuma novidade. Evidentemente que ele tratou de falar sobre a estrutura com bastante cuidado, e a Ponte, me parece, tem aí uma estrutura para trabalho. Eu estou falando do trabalho do preparador físico muito razoável, de razoável para bom, então não é por aí que a Ponte vai
vai ter maiores problemas. O grande desafio do preparador físico é justamente realizar ou tentar chegar o mais próximo do equilíbrio de todo o elenco. Como cada um chega no início de temporada de uma maneira, e você tocou num assunto, Batista, que eu concordo 100% que é a história da Covid e o pós-Covid. Eu posso dizer com toda a segurança do mundo, eu tive Covid no começo, já faz bastante tempo, logo nos primeiros meses, e algumas coisas nunca mais voltaram ao normal. Não é só o olfato, não é, sabe, você não fica igual. O seu organismo muda. Eu não sei como é que funciona, eu queria até depois, quando surgiu uma oportunidade, debater mais, de uma maneira mais demorada com preparadores físicos, porque nem eles, nem os médicos têm certeza de nada em algumas pequenas pesquisas que eu fiz. Mas eu tenho certeza que tem um dispositivo aí, uma interferência. Com toda certeza. Isso não é desculpa, hein, gente? Eu só estou trazendo à luz do debate alguns fatos. Está falando alguém que sente até hoje. Eu não sou atleta, muito pelo contrário, mas em muitas coisas, eu, minha esposa e alguns amigos que tenho, eles relatam que houve mudança. Não é a mesma coisa. Se isso prejudica ao ponto de o atleta ter mais dificuldade para entrar em forma ou não, eu não posso afirmar. Mas eu desconfio que isso atrapalhe um pouco, com toda certeza. E o grande desafio, além da parte técnica, é justamente esse, encontrar um equilíbrio para que o time tenha minimamente uma condição para suportar boa parte do jogo. A gente não tem visto isso. A Ponte sofre muito. Tem um mix de várias coisas, né? O tempo que não tem para treinar por causa do calendário, tem o Covid, tem muito jogador que chegou fora de forma, aquilo que a gente constantemente tem falado desde o início deste trabalho da Ponte no Campeonato Paulista. Boa sorte a ele tem currículo, competência para dar conta do recado, mas como eu falei do Hélio dos Anjos, eu vou falar dele. Ele não faz milagre. Mas a Ponte está bem servida na preparação física, porque ele tem bastante competência, Batista. Bom, Júlio, vamos então com a sonora do Guarani. Quem falou conosco foi o Derlan, é isso, Júlio? Exatamente, né, Batista? O zagueiro Derlan, que tem sido aí bastante utilizado pelo técnico Daniel Paulista. E um dos assuntos que o Derlan falou, claro, é sobre esse confronto mega difícil que o Guarani tem pela frente contra a equipe do Palmeiras no domingo. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo lá na casa deles, né? Vieram de um título, de um vice-campeonato no Mundial, né? Fizeram uma boa campanha, fizeram um bom ano, então a gente sabe do poder do Palmeiras, mas independente disso, a gente tem nossas responsabilidades, temos nosso foco que é classificação, garantir a nossa classificação e buscar a vitória a todo momento. Independente de estar jogando fora de casa, a gente vai buscar a vitória, a gente vai jogar da nossa maneira, vai se impor. Independente do adversário, a gente tem que pensar sempre na vitória. O Daniel Paulista falou depois do jogo contra o Maricá, Batistão, sobre dar fim às oscilações. E a mesma pergunta foi realizada para o zagueiro Bugriano. A gente tem se cobrado bastante, cara, porque é uma cobrança constante entre nós. A gente tem a cobrança do professor Daniel, mas acima de tudo a gente tem que se cobrar, né? A gente tem que conversar, tem que se entender, porque tem que buscar a perfeição, né? Porque vai fazer diferença nossa equipe não tomar gols. Então a equipe tem que entrosar, a nossa defesa tem que estar sempre entrosada, sempre em comunicação, para poder sempre estar buscando o melhor, porque a defesa indo bem, com certeza o restante da equipe vai ter uma tranquilidade maior durante a partida. Uma das grandes preocupações, né, sobre essas oscilações é que o Guarani tem apresentado números defensivos ruins, né? O Guarani tem uma das piores defesas do Campeonato Paulista e isso tem sido motivo de preocupação para a comissão técnica e também para o zagueiro Derlan. Como eu disse, é uma situação que a gente já vem se cobrando, não é uma coisa que vai mudar da noite para o dia, a gente tem que trabalhar em cima disso e também não adianta a gente só treinar, chegar e treinar só bola parada, que também não vai resolver. Uma situação que tem que ser conversada, que é uma questão de atitude. Acredito que bola parada é uma situação de atitude, que se você se impor, você consegue ganhar a disputa de bola. E acredito que a gente vai evoluir aí, consequentemente, durante o campeonato. A gente tem se cobrado, tem aproveitado o tempo de trabalho para poder melhorar cada dia mais.
Esse o zagueiro Derlan, Batistão, terá muito trabalho, né? Provavelmente no jogo de domingo, independente se o Palmeiras vai poupar os seus titulares. Algumas peças importantes conhecidas pelo torcedor palmeirense não estarão no jogo de domingo, mas nós sabemos que o time principal do Palmeiras é tão forte quanto o time B, né? E seria também o time C, então, independente de força máxima ou não, o Guarani deve encontrar muitas dificuldades para buscar pontos no jogo do Allianz Parque no próximo domingo. O Guarani tomou 14 gols em 8 jogos, é muita coisa. Porque se você pegar o Corinthians, por exemplo, que está liderando, né? Tomou 6. Então, o Corinthians marcou 12 e tomou 6. Está liderando, está com 17 pontos na competição, já está classificado. E o Guarani, que marcou 2 gols a menos do que o Corinthians marcou 12, o Guarani marcou 10. Só que o Guarani está com 10 pontos. Então, veja o quanto é importante o sistema defensivo. Os técnicos se defendem. Alguns jogadores até também falam isso. Mas não são só os zagueiros, não são só os defensores. A defesa começa lá na frente. A defesa começa com os jogadores lá na frente marcando, tem a tal da recomposição. Ora, o problema da bola parada tem arrebentado com o Guarani, principalmente o jogo aéreo. No jogo contra o Santo André, 3 gols de bola parada, todos no jogo aéreo e todos o time do Guarani se arrebentou. O sistema defensivo não conseguiu rechaçar essa bola, perdendo, inclusive, né? Perdendo na altura. Tem conserto? Deve ter conserto, pô. E tem alguns times, quer dizer, a mesma bola parada que está arrebentando com o Guarani, tem bola parada contra a equipe do Corinthians ou não? Claro que tem, todo jogo tem bola parada. Só que o Corinthians tomou 6 gols e o Guarani tomou 14. Mas vamos lá, CH, a sua opinião sobre o que disse aí o zagueirão Derlan do Guarani. Diz aí, CH. Era uma preocupação que a gente não tinha, né, na montagem do time. Quando o trabalho começou, Batista, eu sinceramente, eu tinha convicção que a zaga não seria o grande problema do Guarani. Eu elegi o meio-campo como grande problema e o ataque pelas perdas significativas. O Guarani perdeu, para mim, 2 grandes jogadores de meio, o Andrigo e principalmente o Regis, e na frente perdeu o Bruno Sávio. E nós não conhecíamos, não sabíamos que o Lucão do Break iria voltar da maneira que voltou. Então teve um fato positivo e 3 jogadores que para mim eram muito importantes na temporada passada. Mas a zaga não tinha preocupação não, cara. E hoje eu tenho uma saudade muito grande do Thales. O Thales que até não está muito em boa fase, está jogando por aí, não tá muito bem não. Mas até agora Derlan, Hernando e Ronaldo Alves não se entenderam. Essa é a grande realidade. Como o meio campo ainda está titubeante, né? Está macambúzio. O Rodrigo Andrade fora de forma, e quando o Rodrigo vai mal, o Bruno Silva também vai mal, os laterais agora que parece que está pegando no breu, né, porque falta a parte física. Então o Guarani é um time mais fraco do que era do ano passado. E essa máxima que a defesa começa no ataque não é só uma conversa de botequim não, Batista, essa é a realidade. O problema, ele é mais complexo do que você dizer todo o jogo, a não ser a bola parada defensiva. Aí você tem razão. Então, os gols de bola parada defensiva é posicionamento. É atitude também, mas principalmente, seu Derlan, ele que falou sobre o tema na entrevista coletiva, é posicionamento, não é? Não é só atitude de atacar a bola, de atrapalhar a subida do adversário, não é só isso não, é posicionamento. É entendimento do jogo, é estudar também porque hoje tem todo mundo tem informação de todo mundo. Então não dá para vai jogar com o Palmeiras não tem 10 cobranças ensaiadas de escanteio para você precisar decorar as 10. Tem 1 ou 2 só lá, é só prestar atenção. E quem presta atenção sabe marcar, só se posicionar e ter a leitura de jogo efetiva para aquela partida. Então, fora a bola parada defensiva, que isso não tem desculpa, isso tem que se posicionar, tem que treinar a exaustão, e aí entra também o goleiro, ou para orientar, ou efetivamente também para ajudar a saída do gol. O restante, todo o conjunto, meio campo, ataque, laterais e zaga, tudo tá dentro, tem que estar dentro de uma conformidade. Futebol é facinho de entender.
São 4 aspectos. Quando você tem a bola, quando você não tem a bola, quando você rouba a bola ou quando você perde a bola. São as 4 situações que tem que saber o que fazer. Então é quando você tem a bola, quando a bola está com o adversário, quando você rouba a bola e quando você perde a bola. Então, um time de futebol organizado, ele tem que ter saída para essas 4 circunstâncias. Aí entra naquilo que eu defendo. A marcação, o sistema defensivo, ele é composto por todos os jogadores, inclusive os atacantes. Agora eu vou repetir, a bola parada defensiva do Guarani precisa melhorar e muito, seu Batista. E daqui a pouco nós vamos bater uma caixa aqui com o Leandro Zago, ele que é técnico do Botafogo de Ribeirão Preto, e tem bastante assunto que a gente vai discutir com ele, mas podemos até abordar esse assunto também, né? Sobre bola parada, jogo aéreo, essas questões que estão atormentando a cabeça do torcedor do Guarani. E já já vamos escalar o Guarani para enfrentar o Palmeiras e vamos tentar escalar a Ponte Preta, que tem dúvidas para enfrentar o Água Santa. O Guilherme Sampaio, bugrino, participa aqui pelo WhatsApp, analisando tudo o que ocorreu na primeira fase da Copa do Brasil. Devemos valorizar e muito a vitória do Guarani Futebol Clube. Muitos times tradicionais caíram fora, mas só ouvi críticas da Band e principalmente do senhor Carlos Batista. Olha, você me ouviu criticando, claro, né, o futebol do Guarani, que foi muito mal, mas me ouviu também elogiando e até usando aqui aquela expressão tirou o pedido. Tirou o pedido. Apesar de todas as dificuldades, o Guarani tirou o pedido. E o que importa, falei várias vezes isso, falei na transmissão, falei no programa esportivo, falei nas minhas redes sociais, lá na resenha do Batista, que o importante é a classificação. Disse aqui que faz tempo, 5 anos, que o Guarani não passava de fase na Copa do Brasil e conseguiu passar de fase. Então, nós estamos aqui exatamente para isso. Se é para criticar, criticar aquilo que merece ser criticado e elogiar aquilo que merece ser elogiado. Roberto Silva, boa tarde, Batista e Júlio. Time mesclado do Palmeiras é muito bom. O Guarani vai enfrentar uma pedreira. Pra cima, Bugrão, diz aqui o Roberto. O Manuel Fernandes, parabéns, Batista e equipe Band. Toda mudança para melhor é muito bem-vinda. Sucesso sempre, abraços, Manuel Fernandes. O Léo Mensah, avise ao CH que não é possível em nenhuma hipótese um time classificar e cair no campeonato. Necessariamente terão 2 times abaixo de quem se classificar. O primeiro ano desse tipo de regulamento existia isso. Até a federação escapou de um vexame histórico por pouco, né? Um time rebaixado se classificar. Aí ela mudou o regulamento, aperfeiçoou o regulamento para o ano seguinte. E agora, né, depois desse ajuste que a federação fez, realmente não é possível mais um time rebaixado estar ao mesmo tempo rebaixado e classificado. Se ele se classificar, imediatamente ele vai colocar abaixo dele um time com menor número de pontos ou então nos critérios de desempate. E o Antônio Ponte Pretana, boa tarde, CB. O time ideal da Ponte Preta para amanhã é Igor Vinhas, Norberto, Fábio Sanches, Léo Santos e Guilherme Santos. Leonaldi, Darley, João Pedro, Niltinho, Luca e Ribamar. Abraço, Antônio. Olha, um nome que há muito tempo está desaparecido. E ele coloca aqui o Antônio, né, o ouvinte Antônio, torcedor da Ponte, na escalação dele. Darley, jogador da base, foi muito bem na base. No time principal não deu sequência, parece que andou machucado também aí um período. E agora, pelo menos aqui na escalação do torcedor da Ponte Preta, o Antônio, ele está aparecendo na escalação que o torcedor mandou pra gente. Leandro Zago está conosco, a entrevista do dia aqui no Esporte em Debate, vai bater um papo conosco, muitos assuntos que queremos abordar,
Mas antes, um cumprimento aqui para o Leandro Zago. Alô, Leandro Zago, um abraço para você. Boa tarde, seja bem-vindo aqui no som da Rádio Bandeirantes. Tá tudo bem contigo? Boa tarde, Batista. Agradeço o convite, é um prazer falar com você e com todos os ouvintes aí da Bandeirantes. Tá tudo tranquilo aqui em Ribeirão, muito calor. Estamos aí seguindo aí mais uma rodada esse final de semana. É verdade, Ribeirão Preto é muito calor. Se aqui em Campinas nós estamos sentindo um calor imenso, Ribeirão Preto é muito mais calor do que Campinas. Você que viveu aqui em Campinas, né? Trabalhou na base da Ponte Preta e provavelmente deve estar sofrendo aí com o calor de Ribeirão Preto, hein, Zago? Batista, eu sou de Campinas, né? Então eu, agora nesses últimos 11, 12 anos, eu tenho rodado um pouco mais pela cidade. Estava em Joinville, já estive em São Paulo, Araraquara, Minas Gerais, né? Belo Horizonte, mas eu, dos meus 40 anos aí, pelo menos uns 35 aí na somatória, 34 foram em Campinas, né? Eu sou daí, moro aí, tenho casa aí, minha esposa tá aí. Então, tô bem, eu gosto bastante de Campinas. Ô Zago, nós vamos entrar aqui no debate propriamente dito, até com a participação de todos os companheiros que estão hoje aqui no programa debatendo, falando do Botafogo, a briga aí pela classificação, o duelo que você tem aí contra o Red Bull, é a próxima partida, domingo à noite lá em Bragança Paulista, mas eu gostaria, antes de tudo isso, que você falasse um pouco da Ponte. Você saiu da Ponte, não ficou um negócio muito bem explicado. Na minha cabeça, eu tinha que você ia seguir uma carreira. Muitos treinadores fizeram isso na Ponte. O Jair Pisserni fez isso, o Nelsinho Batista, enfim, outros treinadores que começaram na base, jogaram no time da Ponte, depois começaram como treinadores da base, Marco Aurélio Moreira. Talvez o que fez mais sucesso junto com o Jair Pisserni, Sérgio Guedes. Então eu tinha comigo que você ia seguir esse caminho, ia sair da base e seria conduzido ao time principal, mas não. Você acabou sendo demitido, não ficou um negócio muito bem explicado, você seguiu a sua vida, evidentemente, a Ponte seguiu a dela. Mas talvez essa seja a primeira oportunidade que nós temos aqui para ouvi-lo sobre o que aconteceu, por que você deixou a Ponte, hein, Zago? Então, Batista, eu fiquei 2 anos na Ponte, 2016 e 2017, aí teve a eleição no final de 2017, foram questões políticas, todo o departamento de base foi mudado, né? E naquela mudança eu saí, que foi quando eu fui pro Atlético. Em 2, 3 dias eu estava acertado com o Atlético Mineiro. Faz 4 anos isso, foi logo depois da Copa São Paulo de 2018. Eu tinha muito interesse em fazer carreira na Ponte, em ter uma sequência, em ter mais crescimento, né? Eu fui pro Sub-20, interesse em estar no profissional, mas por questões políticas, de não estar alinhado com o pessoal que politicamente assumiu ali, acho que quando, se eu não me engano, acho que o presidente era, não lembro o primeiro nome, mas era o Abdala, que ele assumiu, ele resolveu fazer algumas mudanças, e aí os diretores da base, que eram aqueles que construíram aquele processo que todos vocês acompanharam de perto, é um processo que já gerou aí mais de 50 milhões em vendas para a Ponte, que tinha o Emerson, que está no Tottenham, o Ivan, o Camilo, o Abner, né? São jogadores, o Reinaldo, zagueiro do Goiás, o Martin, volante que hoje do CRB, todos jogadores formados aí na Ponte, né? O Yuri, que tinha sido artilheiro do Campeonato Paulista Sub-20, também um jogador com muito potencial. Então, assim, todos esses jogadores aí que foram saindo desse processo, a gente viu que tinha evolução, a gente viu que era um processo que estava muito organizado, mas ele foi quebrado por questões políticas. Eu vejo que naquele momento, Batista, a Ponte perdeu muito dinheiro e talvez, assim, ela perdeu o melhor trabalho de base que ela tinha construído em mais de 20 anos. Ela talvez pudesse voltar a ser a referência que ela foi lá nos anos 70 e 80, até um pedaço dos anos 90. E, infelizmente, questões políticas atrapalharam isso e pessoas tomaram decisões mais pensando em si próprias, em se proteger, em se fortalecer, do que na instituição. E eu vejo que é uma pena porque a instituição paga até hoje o preço disso. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman. Ô Tigrão, alô Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Leandro Zago está conosco, nosso convidado especial hoje na entrevista do dia, e a sua pergunta para ele. Ô Batista, boa tarde, sem delay.
Seguinte, CH sabe a origem do delay, mas para você eu não posso falar. Depois eu te falo em off. O Leandro Zago é um menino espetacular, fez um trabalho muito bom na Ponte, depois teve em outros grandes clubes, inclusive no Atlético Mineiro, já adquiriu experiência e agora está consolidando o seu trabalho numa carreira solo muito boa no Botafogo. E você já passou pelo tema, mas seria, o Leandro, você que é de Campinas, com esse talento que você tem, com essa seriedade que você tem, sendo um estudioso e tão jovem, você teria sido uma vítima do dito popular que diz que santo de casa não faz milagre? Boa tarde, Valdemir. Prazer falar contigo. Então, Valdemir, eu não sei se foi a questão do santo de casa, né? Porque apesar de eu ser da cidade, assim, eu já tinha uma formação profissional, né? Eu já tinha passagem pelo Palmeiras, pelo Corinthians, por alguns clubes empresa aí de São Paulo na época. Então, assim, eu tive um período da minha formação profissional na Ponte importante, mas não foi o único, né? Eu já vinha com muitos anos já trabalhando com formação. E eu acho que foi mais questão política momentânea, o Valdemir. Acho que a questão na Ponte Preta acho que pegou foi essa. Tinha uma divergência entre o departamento profissional e a base naquele momento. E alguns diretores que estavam na base se enfraqueceram com a mudança do presidente. E isso foi fundamental, tanto que na minha saída saíram acho que 15 ou 20 funcionários no mesmo dia. Foi um desmanche assim, de uma estrutura que tinha sido montada durante 3 anos e que foi perdida ali num estalar de dedo. Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, o CH, sua pergunta ao Leandro Zago, é o nosso convidado especial de hoje. O Zago é um cara que eu gosto muito de conversar, porque além de muito inteligente, é capaz. E agora você explicou um pouquinho, eu já sabia, mas eu não tive outra oportunidade de ouvir da sua boca o que tinha acontecido. Eu até hoje não me conformo com isso, eu não estou jogando quem me conhece sabe que eu não fico jogando confete na cabeça de ninguém. Eu falo efetivamente aquilo que eu enxergo e o seu trabalho na Ponte era muito bom. Eu não entendi, questionei, até outro dia eu estava falando no ar aqui sobre isso, quando o assunto era a categoria de base e hoje a realidade infelizmente é outra, justamente por aquilo que você mencionou aí. A Ponte paga essa decisão política, para não usar um outro adjetivo, porque eu não vou ficar entrando em bola dividida, porque já passou, já foi, até hoje, por causa dessa atitude impensada e infeliz naquele momento da diretoria. Mas aproveitando a sua entrevista com a gente, você hoje é uma realidade, você está fazendo um trabalho muito legal no Botafogo, e eu queria justamente que você falasse dessa estrutura. Você trabalhou no Atlético Mineiro, você veio da base do Palmeiras, passou pela Ponte, enfim. E hoje você está no Botafogo. O Botafogo já é um clube empresa há algum tempo. E eu queria que você falasse dessa estrutura e essa estrutura, quanto ela facilita o seu dia a dia, o seu trabalho. Muito bom falar com você, Zago. Fala, CH. Boa tarde. Também um grande prazer falar com você. Aliás, a mesa bem pesada aí hoje, né? Caras que eu acompanho bastante, você é um deles. E, assim, CH, eu trabalhei em clubes empresa, lá no começo, lá na carreira, há mais de 10 anos, passei por alguns clubes mais, vamos chamar de formato tradicional, né, como Corinthians, Palmeiras, Ponte, Atlético Mineiro, e agora eu volto para um clube que é uma SA. Uma das coisas que me fez escolher, né, vir para o Botafogo foi justamente essa questão, porque eu sei que eu sou um treinador jovem, eu ainda não tenho um respaldo na minha carreira de títulos, de conquistas, eu preciso construir isso, eu vou construir isso com resultado, entregando bons trabalhos, desenvolvimento de jogador, conquistando metas das equipes, cada equipe tem sua meta, nós aqui no Botafogo temos as nossas, a gente tem atingido algumas, não todas, mas algumas a gente atingiu. E para que eu consiga isso, é muito complicado num ambiente que tenha oposição política interna, que seja desorganizado, um clube que atrase salários. Então, assim, o Botafogo é uma instituição hoje muito séria, é um clube empresa. Você vê, hoje nós estamos no dia 4 do mês, os funcionários já receberam salário hoje, em função do 5º dia útil, né, ser jogado um pouco mais para frente por feriado, final de semana, os funcionários já receberam o salário do mês.
tudo em dia, tem uma estrutura enxuta, poucos profissionais, mas todo mundo trabalha muito, não tem ninguém aqui que não tenha função, que simplesmente esteja no clube para poder tirar informação, para poder levar coisa para fora. Isso é importante, que num clube empresa funciona muito bem, né? As pessoas que estão aqui têm que trabalhar, são todos funcionários que têm que entregar resultado. E eu vejo que esse é um formato que vai contribuir muito para os clubes pequenos e médios, principalmente, crescerem, porque eles não têm o mesmo poder de investimento dos grandes, que muitas vezes podem formar um grande time e compensar tudo isso com grandes jogadores. Então, eles têm que ser organizados. A gente já vê que a Série A, muitos clubes médios começaram a se estabelecer na Série A por isso, por uma gestão mais profissional. Isso tirou espaço de grandes clubes na Série A. A gente vê um monte de clube na Série B em função disso, né? De ter clube já na Série A se estabelecendo sem ser os 12 grandes, né? Tradicionais, porque já pensam um futebol diferente. Isso vai ser um caminho que vai acontecer cada vez mais no nosso futebol, ainda bem, para nós profissionais muito bom, para a torcida, ainda num primeiro momento ela pode não entender, mas vai ser bom também para a torcida, porque ela vai ver um clube mais sério, mais transparente, entregando resultados melhores, sem gente se apropriando de coisas do clube em benefício próprio. Então, acho que é um movimento legal e, para mim, pessoalmente, nesse momento de carreira, eu acho muito bom, CH. Eu buscaria outros clubes com esse formato na minha sequência, porque o caminho é muito direto. Eu falo com o Paulo Pelaipe, que é o diretor de futebol, com o Adalberto, que é o presidente, é linha direta, não tem interferência, tudo é muito rápido e objetivo na tomada de decisão. Júlio Nascimento, a sua pergunta, a entrevista do dia hoje é com o Leandro Zago. Diz aí, Júlio. Um abraço ao professor Zago, um prazer sempre trocar ideias. O Zago é uma grande figura por quem eu torço muito. Já troquei várias mensagens com o Zago no Twitter falando sobre isso, que eu tenho muita admiração pelo trabalho dele. Tive a oportunidade de acompanhar uma das grandes campanhas da Ponte Preta na Copa São Paulo, lá em Marília, quando apareceu Emerson Royal, sob o comando do Zago e outros grandes personagens. E é muito legal porque eu tenho percebido, né, Zago? A gente fala para Ribeirão também, mas a gente tem percebido o quanto as pessoas têm falado mais sobre o trabalho do Botafogo e o seu trabalho. Eu acompanhei a sua vitória contra o Santos no comecinho do campeonato e foi muito legal o quanto as pessoas falaram de forma admirada da estratégia do Botafogo, daquela vitória construída na Vila Belmiro contra o Santos. Foi uma vitória muito importante e eu queria que você falasse dessa campanha, porque você está num grupo extremamente difícil. A gente tem o Palmeiras, que tem 2 jogos a menos, liderando o grupo C. Eu acredito que essa vaga vai ser do Palmeiras, muito dificilmente o Palmeiras vai perdê-la, e 3 times com uma pontuação extremamente alta. E esses 3 times, incluindo o Botafogo, Mirassol e Ituano, estariam praticamente classificados em qualquer outro grupo. Então eu queria que você falasse dessa campanha que é extremamente positiva, mas dessa disputa acirradíssima com outros 2 grandes concorrentes. Boa tarde, Júlio. Bem legal você lembrar que eu lembro que a gente acabava os jogos aí pelo Sub-20 da Ponte lá em Marília, né, na Copa São Paulo. A gente ficava conversando ali no final dos jogos, na cabine, em alguns momentos. Legal falar com você novamente. Realmente, a gente caiu num grupo e a nossa projeção era essa. A gente imaginava uma vaga do Palmeiras e que a gente teria que brigar por uma vaga com o Mirassol e Ituano. Nós não temos a possibilidade de fazer confronto direto, né, pelo formato da competição, acho que é super justo, né? Tem vantagens e desvantagens, porque também a competição nos eliminou 2 adversários fortes, né, que é o Mirassol e o Ituano também, pensando em pontuação. A gente sabe que a nossa campanha é dura de lutar jogo a jogo por ponto, né? A gente tinha umas metas estabelecidas de ponto, primeira fase, para não correr nenhum risco de rebaixamento. A gente atingiu praticamente ali com 12 pontos. Agora, com essa vitória, a nossa briga já volta totalmente para a classificação. A gente buscou, assim, a gente tem um grupo muito enxuto de jogadores. O investimento do Botafogo tá ali entre os menores do Campeonato Paulista, se eu não me engano, é o menor. O que eu não vejo, óbvio que a gente gostaria de ter mais, mas eu não vejo com maus olhos, porque é justamente para manter essa estrutura, tudo ok, tudo rodando muito bem, o clube trabalha com responsabilidade, então a gente já sabe disso quando inicia. E aí a gente sabia que a nossa estratégia, Júlio, a gente ia jogar grandes jogos. Então, praticamente hoje no Paulista, você tem 5 equipes, né, de Série A, mais 4 equipes de Série B, se eu não me engano. Aí tem a gente, o Mirassol, 11 equipes estão nas séries A, B e C. Ou seja, todos os jogos em que a gente jogaria com equipes de divisão acima ou no mínimo igual, né? Em 10 jogos, talvez ali tirando o jogo do Palmeiras, que está no nosso grupo. Então a gente se preparou para um tipo de jogo em que a gente sabia que ia ter muitas vezes que jogar sem a bola, a gente teria que ser muito, muito compacto,
teria que fechar muito espaço, pressionar muito a bola quando ela estivesse com o adversário e ter muita velocidade para finalizar a jogada. E a gente vem fazendo isso, a gente é a quarta equipe que mais finaliza no campeonato, preciso ver os dados após a última rodada. A gente é a terceira equipe que menos sofre finalização, a gente trabalha em cima desses números, a gente busca potencializar isso pela característica dos nossos jogadores. A gente optou por jogar com uma linha de 5 pela característica, porque a gente viu que encaixaria melhor com aqueles jogadores que a gente conseguiu pensar no mercado e colocá-los no melhor deles, né? Então foram escolhas que a gente foi fazendo ao longo do campeonato para poder ter sempre os melhores jogadores em campo. Nós não tivemos nenhuma suspensão até agora, nem por amarelo, muito menos por expulsão. Nós tivemos pouquíssimas lesões musculares, é um controle de carga que a gente tem que fazer, porque a gente não tem o direito de perder muito atleta. Então são coisas que a gente foi fazendo para a gente poder potencializar e tentar levar o limite aqui, usar o máximo possível a estrutura ao favor e pontuar o máximo possível para não chegar nas 3 rodadas finais como a gente está agora, tendo que pontuar a qualquer custo, porque a gente sabe que um jogo contra o Red Bull é um jogo duríssimo, um jogo contra o São Paulo na última rodada é duríssimo no Morumbi, e a gente tem um jogo contra o Novo Horizontino, que dependendo do resultado dele nessa rodada, pode ainda fazer ele voltar para uma briga contra rebaixamento. Então, a gente sabia que tinha que pontuar muito para poder fazer um campeonato ali um pouco mais tranquilo. Bem, vamos aqui com mais uma rodada de perguntas para o Leandro Zago, técnico do Botafogo, é o nosso convidado especial, mas antes eu quero falar aqui da Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha de tintas Coral Decor Efeitos. São 4 efeitos especiais para realizar a decoração que sempre sonhou. Efeitos Velvet e Nuage trazem um toque de suavidade para os ambientes, sugerindo conforto e tranquilidade. Efeito Cimento Queimado para espaços modernos e despojados, dando aquele toque sofisticado ao ambiente. Efeito Mármore para uma decoração imponente inspirada na beleza e riqueza da pedra mármore. Deixe a linha Coral Efeitos Especiais levar mais beleza para sua casa, que você encontra na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou então no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Vamos lá, Tigrão, mais uma pergunta para o Leandro Zago, participando aqui da entrevista do dia no Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Ah, legal, legal. Muito bom a gente ter mais uma oportunidade. Ô Zago, vou fazer 2 em uma. Uma você só vai falar as cores, né? Vou te deixar numa saia justa, mas você é um cara mente aberta e tal, e não tem essa. Você, como nascido em Campinas, ou sendo de Campinas, antes de profissional, você também é torcedor. Você é preto e branco ou verde e branco? Só fala a cor. Aldemir, a minha mãe e toda a família dela é bugrina. Meu pai e o lado da família dele é ponte pretano. Então, em casa sempre foi dividido. Você é um artista. Você está de parabéns. Você é mais liso do que um bagre ensaboado, mas saiu bem. Nota 10 para você. A segunda, eu sou ponguá, você disse. Eu sou ponguá geneticamente. Sou Guarani pelo lado da minha mãe, sou Ponte Preta pelo lado do meu pai e estou com o mercado aberto nos 2 clubes de Campinas. Sensacional, pensou rápido. E falou a verdade. Eu sei que você não inventou isso agora, mas teve muita naturalidade para falar e é legal isso. Eu te confirmo Zago, e assim, eu sou muito grato aos 2 clubes porque eu gosto de futebol muito por acompanhá-los desde a infância. Desculpa, pode repetir? Não, eu gosto de futebol, eu vivi futebol aí, então eu sou muito grato aos 2 clubes porque eles me fizeram estar aqui hoje, gostar de futebol, ter minha profissão em função deles, porque o futebol sempre foi muito forte em Campinas, nos anos 90, no final dos anos 80, quando eu comecei a entender futebol era muito saudável aí, né, a rivalidade. Então, os 2 me fizeram estar aqui hoje, eu sou muito grato a eles. Legal. Mas você sabe que macaco que muito pula quer chumbo. Eu pergunto, você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? Eu amo os 2, eles são vivos, eu tenho os 2, eu amo os 2 e quero curti-los até o último momento que eu puder. Legal, eu não pego um homem, viu, Batista? Ô Zago, você trabalhou com um treinador inteligente, brilhante, estrategista,
com um enganador, com um cara que fala um monte, mas na prática não consegue aplicar. E a pergunta é nessa linha: quem é o seu guru? Não, o cara que te inspirou, se é que você tem alguém em quem você se espelha na profissão de treinador. Tem sim, Valdemir. Tem algumas pessoas, alguns treinadores, né, que foram importantes em alguns momentos da minha vida, né? Quando eu escolhi fazer educação física, eu fiz aí na Unicamp, né? As pessoas questionavam por que de educação física. Eu olhava muito para a trajetória do Parreira, que não foi atleta profissional e que foi campeão do mundo. E é uma vontade, né, minha sempre foi trabalhar com seleção brasileira. Eu já tive a oportunidade de ir para a Sub-17, né? Eu já trabalhei na Sub-17. A ideia é um dia estar na principal. Depois de um tempo, eu comecei a acompanhar um pouco mais futebol fora do Brasil. No início dos anos 2000, o José Mourinho, quando ele ganhava tudo ali no Porto, no Chelsea, foi um cara que inspirou bastante e assim, teve uma influência grande ali há uns 15, 20 anos ali, quando eu estava saindo da faculdade, começando a estudar futebol. Tanto que essa escola portuguesa que hoje invade o Brasil, para mim ela é muito familiar, porque eu acompanho muito esses treinadores, porque eu tenho muitos amigos portugueses, acompanho muita literatura que vem de lá já há muito tempo, então já tenho um conhecimento bom do que eles praticam como metodologia, como ideia de jogo, né? Porque são as mesmas pessoas que são raiz comum da formação desses treinadores que hoje estão vindo aqui para o Brasil, né? E agora, assim, nesse momento atual, assim, treinadores que eu tenho, que eu paro para assistir, que eu gosto bastante, com certeza o Guardiola, que é um cara que vai estar na história daqui 50, 100 anos. Outro treinador que eu acho muito bom, o Jürgen Klopp. Eu gosto do treinador do que está no Shakhtar Donetsk, que é um italiano, que é o Roberto De Zerbi, também é um treinador que daqui a pouco vai trabalhar nas grandes ligas. Ele mudou o futebol italiano em algumas coisas, o time dele do Sassuolo era muito, muito bom. Então, assim, basicamente são esses, e aqui no Brasil, treinadores que geram um impacto que eu gosto. Eu acho o Tite muito bom, e eu gosto muito do Bernardinho. Não é do futebol, mas é um cara que eu gosto muito por causa das ideias de gestão e liderança dele. Carlos Henrique, o bate pesado. A sua pergunta, mais uma para o Leandro Zago, nosso convidado especial de hoje. Diz aí, CH. Zago, a gente está tanto tempo nesse negócio do futebol e eu tenho ouvido muito ultimamente que está muito difícil fazer futebol por causa da razão da situação financeira dos clubes. Os clubes, eles não estão profissionalizados, tem muita política, tem muita tentativa de interferência, de dirigente, de empresário. Você enfrentou ou está enfrentando, não estou falando só do Botafogo, tá? Você, pelo que você conhece, tá difícil ser treinador de futebol no país, por tudo isso que eu estou falando, tentativa principalmente de interferência no trabalho, por parte dos empresários, que em muitos casos estão sustentando os clubes de futebol? Então, CH, eu não sei se eu tive sorte, se foi coincidência, eu sempre lidei bem com essas coisas assim dentro do ambiente e não tive problema grave até hoje. É claro que a gente sabe como que as coisas funcionam, né, CH? Então, muitas vezes vai ter ali um atleta ou outro insatisfeito que tenta mexer com o ambiente, mas nada que tenha sido muito grave. Uma coisa que eu vejo que os clubes pagaram por um período mais do que eles poderiam pagar pelos que eles geravam de receita. Isso fez com que eles quebrassem e ficassem muitas vezes na mão, né? Como você falou dos empresários. Eu vejo que houve um enxugamento, tá? Eu acho que os jogadores, aí até a pandemia acelerou isso, estão recebendo menos do que há 2, 3 anos atrás, mas os clubes estão se preocupando mais com responsabilidade para pagar, porque eles estão vendo que não funciona prometer muito e não pagar. O jogador de futebol, ele é muito inteligente nesse quesito, ele prefere, se você combinou 50, pague 50. Se você prometeu 80, pague 80. Ele prefere isso. Ele prefere ganhar menos, mas receber em dia. Isso é muito importante, porque ele tem contas a pagar. Então, assim, essa questão da profissionalização que eu falei na resposta anterior está mudando um pouco esse ambiente. Mas ainda o que você falou da influência e da interferência acontece, né? Acontece porque os clubes tiveram esse problema de gestão, alguns têm dívidas muito grandes, alguns quitam folhas de pagamento com antecipação de empresários, que aí passam a ter direito sobre as promessas. Isso gera ali um ciclo vicioso que o empresário começa a ter muita influência dentro do clube.
E a rede social, CH, na verdade, eu acho que o grande problema hoje para a gente gerenciar é a rede social. É entender que ela não representa o mundo real, mas ela gera uma pressão interna nos dirigentes do clube muito maior do que ela deveria. Ela não é a realidade do futebol, ela representa ali uma fatia que não é uma fatia tão grande como parece, mas ela dá uma sensação que está tendo um tumulto, às vezes com qualquer coisa pequena dentro do clube, e muitas vezes eu vejo que o dirigente toma decisão pelo Twitter, pelo Facebook, quando na verdade eles não representam a vida real de verdade, da torcida do estádio, mas ele acaba interferindo, porque aí aquele pequeno pedaço vai para o estádio inclinado a torcer contra, a fazer as coisas não funcionarem, e isso contamina o ambiente total. Júlio Nascimento, a sua pergunta, que será a última aqui para o Leandro Zago, nosso convidado especial de hoje. Diz aí, Júlio. Maravilha, Batistão. Aproveita então para transmitir ao Leandro Zago. Um abraço do Gil Gotti, do Proense. Ele mandou uma foto aqui, viu, Zago, no nosso WhatsApp, do time de Interlagos de 2015. Aí ele mostra aqui na foto que você está vestindo a 10, já era o comandante técnico, que o Fabinho, seu irmão, o zagueiraço, tinha o Gil, o primo dele, o Wallace, enfim, o timaço aqui do time do Interlagos 2015, sensacional. É muito legal, né, quando a gente tem essa oportunidade de conversar, porque acaba atingindo muita gente, inclusive pessoas que acompanharam os trabalhos de cada um desde o início. Então isso é muito legal, fica aqui a mensagem do Gil para você. E eu aproveito para perguntar, vocês estão agora grandes técnicos, né, do futebol moderno, Klopp, o Mourinho, o Guardiola, e nós sabemos que o Tite anunciou que não vai continuar a serviço da seleção brasileira depois da Copa do Mundo no Catar. Não sei nem, claro que se de repente esse tipo de opinião acaba ferindo algo envolvendo a ética, fica à vontade de repente para declinar da resposta, mas além do Leandro Zago, imagino eu, quem você acha que seria um técnico interessante para assumir a seleção em 2023, Zago? Bom, ô Júlio, antes de falar, e você vê, né, 2015 foi a última vez que eu reuni com essa turma. Essa turma aí a gente é criado desde moleque jogando juntos o futebol ali na região ali do Interlagos, né, do Jardim Aurélia, Condomínio Bandeirantes. E então, eu acho que a gente tem uma lacuna de treinadores, Júlio, nesse momento no Brasil. Eu já vi alguns jornalistas falando sobre isso. Os mais velhos que já têm conquistas, títulos, história dentro do futebol, ao que parece, não têm conseguido trazer aquele futebol que a gente espera das grandes equipes quando tem os trabalhos. E os mais novos, que têm ideias mais novas, que querem trazer algo diferente, que querem trazer métodos de treino diferentes, formas de jogar diferente, ainda não tem as costas largas o suficiente para sustentar uma derrota, uma fase ruim da equipe, que é normal, principalmente no início de trabalho, quando as coisas não estão consolidadas. Então eu vejo que a gente não tem ninguém nesse meio, né? Nós não temos ninguém que já tenha um tempo de trabalho, que tenha conquistas e que queira trazer algo diferente e que esteja conectado com o que é o futebol atual jogado hoje no mundo e que vai ser exigido para a seleção. Essa transição do Tite vai ser muito difícil mesmo. Eu não consigo ver um treinador brasileiro que consiga ter um tamanho como o Tite tem e tinha quando ele assumiu, e que consiga dar conta de suportar o que é ser treinador de uma seleção brasileira e não ser chamado, como os jovens treinadores são chamados, de interinos, estagiários, de iniciante, quando tem o primeiro erro, e nem que sejam chamados de ultrapassados, que já tenha dado o prazo de validade deles, do conhecimento deles. Então eu olho para o mercado e eu vejo que assim, hoje nós temos um ciclo, esse ciclo de demissões que a gente faz, ele desgasta muito todo mundo. Todos os treinadores brasileiros, pode olhar, são desgastados. Quando bate o nome deles como possibilidade nas equipes, em qualquer nível de equipe, nas grandes, nas médias, aparece, a rede social já vem e derruba o nome, porque fala, foi mal aqui, foi mal ali, foi mal ali. Então hoje nós temos aí um ciclo de descarte de treinadores que fez com que praticamente todos eles hoje não sirvam para o mercado. Consequentemente, a gente não formou um treinador na geração como foi o Luxemburgo, daqueles que eu acompanhei, né? Como foi o Luxemburgo, como foi o Filipão, como foi o próprio Mano Menezes e o Tite. Então, nós temos agora uma lacuna e eu não sei, eu não tenho uma ideia formada sobre o treinador estrangeiro na seleção brasileira. Eu acho que a seleção ela tem que representar a cultura do país. Eu penso um pouco sobre isso, não tenho uma ideia formada, tá? Eu ainda preciso pensar um pouco mais sobre isso, mas vai ser muito difícil essa transição do Tite. E assim, de nome brasileiro que eu vejo, talvez,
que possa surgir o Cuca, talvez, mas eu não sei se ele se enquadra nisso que eu falei e na expectativa que as pessoas têm sobre a seleção brasileira. Eu tenho dúvida sobre isso. Ô Zago, para finalizar com você, nós estávamos discutindo agora há pouco a questão do jogo aéreo, um problema muito sério que tem acontecendo aí com o Guarani. Bola parada, inclusive, né? Tomou 3 gols contra a equipe do Santo André em uma virada de 3-2. A Ponte também, uma peneira, defesa mais vazada da competição, tomou 15 gols. Seu time tomou 7, portanto tem uma estrutura defensiva, malhas de marcação bem ajustadas e, consequentemente, tem tomado poucos gols. Você é um estudioso da matéria, acompanhei bastante as suas explanações pelo Twitter. Como resolver essa questão do jogo aéreo? Isso é treinamento, é colocando altura no time. Quais são as opções que um treinador tem para corrigir isso? Porque no caso aqui de Campinas, os 2 times, os treinadores não estão conseguindo. Batista, eu vou falar um pouco do que eu penso sobre o jogo aéreo, tá? Independente aí de falar das equipes, eu vou falar o que eu penso. Você tem 2 formas, basicamente, de eliminar um gol sofrido por jogo aéreo. Como você gosta mesmo, ou na origem da jogada, né? Que é o cruzamento, né? Basicamente, você pode impedir o cruzamento, bloquear o cruzamento. Se ele for a partir de uma bola parada, evitar bolas paradas laterais, principalmente, né? Que são as faltas e os escanteios. E caso você não consiga, você precisa estar com a frente do seu gol, né? Os treinadores chamam isso de funil, que é bem à frente do gol de defesa, bem protegido. O que é bem protegido? Não necessariamente é ter só o número de jogadores, mas é ter os seus zagueiros ou seus defensores que estiverem ali, o volante que estiver tirando a bola que vem um pouco mais para trás ali, um cruzamento para trás, ou uma bola de entrada de área, bem posicionados e com o corpo bem posicionado para cortar, porque às vezes o zagueiro está no lugar certo, mas ele ainda está correndo na hora que a bola chega, ele não se apoia para cortar a bola. Se ele não tiver parado, já preparado para cortar a bola, é porque ele está atrasado naquele lugar. E tudo isso tem que ser treinado. A ideia que eu tive de trabalhar com linha de 5 foi para eliminar faltas laterais e escanteios, então proteger o lado do campo melhor para ter menos jogada de lado de campo, tanto em cruzamento como escanteio. A gente sofre poucos escanteios e poucas faltas laterais. Isso já minimiza o número de bola que entra na minha área a partir de cruzamento. E ter a ideia de 3 zagueiros também foi pensando nisso. Mas independente da linha, Batista, com linha de 4, linha de 5, né, isso foi uma estratégia minha, não acho que seja a melhor, foi uma que eu pensei para cá, pode ser com linha de 4. O Corinthians mesmo do Tite fazia isso muito bem com linha de 4, outras equipes fazem. É a questão muito de você conseguir impedir cruzamentos, como eu falei, e quando ele acontecer, você tem que estar posicionado, seus zagueiros não podem estar correndo em direção ao próprio gol. Eles precisam estar posicionados de lado, de preferência na área, né? Tem todo um desenho ali de ocupação de área, preparados para cortar a bola, ou para o lado que ela veio, ou devolver a bola em diagonal para frente, não para a entrada da área. Eu acho que isso são aspectos básicos que têm que ser trabalhados, tem treinos para isso, a gente orienta a posição de corpo, bloqueio do cruzamento, corrida do zagueiro, as diagonais que eles têm que fazer dentro da área. Então, tudo isso vai minimizar, né? E muitas vezes você vai pegar um time que vai ser eficiente, vai ter precisão, você vai perder um pouco de atenção ali e vai acabar sofrendo. Mas a ideia é sempre minimizar. Então, eu resumi aqui um pouco do que a gente faz para tentar diminuir o número de finalizações sofridas a partir de cruzamento. Ô Zago, um grande abraço para você. Como foi bom, hein, conversar com você. Passou muito rápido aqui, né? Até extrapolamos um pouco o nosso horário. Mas o papo é muito agradável e muito instrutivo. Eu gosto muito de você, gosto do seu trabalho, torço por você. Tomara que dê tudo certo aí na sua carreira, na sua evolução e que nós estaremos aqui, né? Sempre torcendo por você e, na medida do possível, também te entrevistando, conversando, batendo papo sobre futebol. Boa sorte no jogo lá contra o Red Bull Bragantino. Um abraço, muito obrigado, hein? Batista, eu queria mandar um abraço aí para o CH, para o Valdemir, para o Júlio, para todos que estão ouvindo, mas especialmente de você ouvir isso, eu fico muito honrado, orgulhoso, porque eu ouvi muito radinho de pilha lá, 93, 94, 95, com narrações suas por muito tempo, então poder bater um papo com você e ouvir essas palavras agora, para mim é muito legal. Eu acho que isso me diz que eu estou no caminho daquilo que eu estou buscando na minha carreira, então
Eu que agradeço o convite, foi um prazer falar com vocês, passou mesmo muito rápido, tá? E fico à disposição aí para quando vocês quiserem chamar. Valeu, muito obrigado. Tá aí o Leandro Zago, técnico do Botafogo de Ribeirão Preto, faz uma ótima campanha no Campeonato Paulista, 15 pontos ganhos, hein? É que o campeonato, o regulamento é meio doido, né? Então, mas 15 pontos é muita coisa num campeonato tão difícil como é o Campeonato Paulista. Cortag, a marca número 1 em cortadores manuais, agora com 1 tonelada de inovação. A linha de cortadores manuais Mega é indicada para o corte de pisos cerâmicos, porcelanatos de grandes formatos, com até 15 milímetros de espessura e até 180 centímetros de comprimento. Força de separação de 1 tonelada, mais conforto e menos esforço. Retornam para a posição de riscar com apenas um toque. Maior produtividade. Guias mais robustas e parafusadas no suporte, aumentando a rigidez da máquina. Possui corte e separação na própria base, sem a necessidade de retirar a peça para fazer a separação, e sistema de articulação que permite separar peças em qualquer ângulo, disponível em diversos tamanhos. Sempre tem uma para atender a sua necessidade. Qualidade Cortag, que você já conhece e pode confiar. Você encontra os produtos Cortag nas lojas físicas e online do setor da construção. Saiba mais sobre esse e outros produtos e soluções Cortag no site. Acesse aí cortag.com.br, siga também no Instagram, @Cortag Brasil. Bandeirantes! 18 horas e 11 minutos, um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Como está o seu sorriso? Precisando repor dentes perdidos? Fazer implante dentário não precisa ser um drama. A Odontoclinic possui excelência e a mais alta tecnologia do mercado. Dia 11 de março, a Odontoclinic separou um time de especialistas e condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Volte já a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista. 18 horas e 14 minutos em Campinas, ouvinte no ar. Oi, Júlio, bom dia, tudo bem? Um abraço para você, tudo de bom. Eu queria saber se o Nica Careca já está liberado para jogar amanhã, ou domingo, né? Sim, já está liberado. Ele até esteve no banco na Copa do Brasil contra o Maricá. Entrou um pedacinho lá no segundo tempo, fez uma movimentação e já está regularizado. Portanto, já à disposição do técnico Daniel Paulista. Mais um ouvinte no ar. Batista, Edson da Chácara Primavera, tudo bem? Pergunta para o CH, para o Tigrão, para o Greger, por que vocês defendem tanto o Daniel Paulista
e não defenderam o técnico da Ponte Preta. Esse técnico do Guarani, o ano passado, ele tinha um elenco para atingir 90% da capacidade. E hoje ele tem um elenco que só vai atingir 10% da capacidade do elenco, porque o elenco é muito ruim, né? Ele não sei se ele tem culpa ou se não tem culpa, mas ele é fraco como treinador, né? Ele acha que vai tirar a lei de pedra desses jogadores aí. Ele não conseguiu tirar a lei de pedra do outro do ano passado. Como é que ele vai fazer esse time jogar? Se ele não fez o outro time jogar? Tinha time para ter a classificação na mão e jogou a classificação fora. Então parece que os comentários de vocês favoreceram o Daniel Paulista, é muito estranho, né? Parece que vocês querem ver o Guarani no buraco com esse treinador aí, viu? É meio complicado, viu? Eu sei que a opinião é de cada um, mas é terrível. Ok, muito obrigado. Mais um. Olá, amigos da Band. Cleber aqui do Novo Maracanã. Eu tenho acompanhado aqui o Curitiba, eu não tenho visto o Regis nem no banco de reserva, viu? Nem no titular, nem no banco de reserva. Será que ele tá com algum problema? Machucou, sei lá? Alguém tem alguma informação? E qual os reforços, para quais posições que o Guarani precisa? Porque vai precisar reforçar para a Série B, com esse time aí não dá, vai cair com esse time. Uma hora dessa aí, assim que terminar o Campeonato Paulista, a gente vai debater um pouco mais sobre quais as posições carentes do Guarani. Com relação ao Regis, estava com Covid, não é isso, Júlio? Ficou um tempo afastado aí com Covid, né? Exatamente isso, Batistão. O Regis não jogou porque estava em isolamento, né? Ele estava jogando, teve uma sequência como titular, mas ele depois pegou Covid. Vai viajar a passeio, a trabalho dentro ou fora do Brasil? Eu indico a Angel Tour. Necessita de um carro para o seu dia a dia? Eu indico a Angel Tour. É a sua melhor opção. É referência em Campinas e toda a região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Equipe treinada e qualificada para atender e superar as suas expectativas e também da sua empresa. Passagens aéreas com desconto. Hospedagem em qualquer lugar do mundo. Seguro viagem e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frotas. O que você desejar em qualquer lugar do Brasil. Alugue o seu carro com diárias a partir de apenas R$ 62,00. Diárias a partir de R$ 62,00. Faça sua cotação. WhatsApp 95321 5444. E o telefone fixo é o 2512 3333. E com relação ao aluguel de carro, tem lojas em todo o Brasil. Aqui em Campinas tem na rua Pereira Tangerino, número 91 no Guanabara, mas tem também em Americana, aqui na região. Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu e em todo o interior do estado de São Paulo. Para saber mais, acesse angeltour.com.br. 18 e 18. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Campeonato Paulista 2022. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva líder de audiência no interior na Rádio Bandeirantes. Neste sábado, a Ponte Preta joga diante do Água Santa às 20h30 no estádio Moisés Lucarelli. E no domingo, o Guarani vai enfrentar o Palmeiras às 16 horas na Arena Allianz Parque em São Paulo. Jogos da 10ª rodada do Paulistão. Acompanhe na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. São 18 horas e 20 minutos em Campinas. O Xandão está dizendo hoje, o futebol de Campinas, infelizmente, é torcer para perder de pouco. Infelizmente. E o Palmeiras, super favorito contra todos, não só contra Flamengo, Atlético e Corinthians. O resto é contra todos. O Carlão diz, é sim importante na parte financeira o jogo da Ponte, Tigrão. Porque se cair, perde a cota da Série A1, que é de mais de 8 milhões de reais. Abraços, Carlão. O Fabrício diz aqui, Guarani pode ter uma pequenina chance contra o Palmeiras. Jogadores titulares tiveram 2 dias de folga e só se reapresentam sábado. Palmeiras vai poupar porque tem 3 clássicos na sequência. Quinta com o São Paulo, domingo com o Santos, quarta contra o Corinthians. Abraços, Fabrício da Vila Teixeira. E o Mário está dizendo, pergunta para o CH, novo treinador do Sub-17, Donizete. Mandou quase todos os atletas, vários com bastante tempo de casa, com grande potencial, com 10 dias de trabalho, com os garotos voltando de férias, e esta atitude da comissão que caminha aí para uma reestruturação, para reestruturar a base da Ponte. Mário Roberto, Jardim Nova Mercedes, você foi citado aqui, CH, sobre o Donizete, que assumiu a base aí e fez uma limpa. O Donizete, eu conheço bem o trabalho dele. Ele tem um olhar clínico muito apurado. Eu faz muito tempo que eu não acompanho o trabalho dele, confesso. Me parece que ele estava no interior nos últimos anos aí, trabalhando em Copa São Paulo. Não sei exatamente onde, não me lembro. Mas ele sempre teve um olhar clínico para bater o olho. Linense. Isso. Bater o olho e ter efetivamente uma apuração legal. Agora, depende de uma série de fatores, né? A base da Ponte, ela está passando por uma reestruturação. Não é do dia para a noite que você efetivamente faz a coisa acontecer. Mas eu vou repetir o que eu acho do profissional. O profissional tem um olhar clínico muito bom e isso está em falta no futebol. E o Paulo japonês, Fabrício ficar fora é reforço para mim. Nem no banco e nem na Ponte Preta deveria estar, mas não é só ele. Mas vamos torcer amanhã para a Macaquinha, diz aqui o Paulo Kikuchi. Paulo Kikuchi dando uma espetada forte aí no Fabrício. Fabrício que foi vice-campeão mundial, sub-20, né? Estava no time sub-20 do Brasil, que foi vice-campeão mundial e é, portanto, jogador da Ponte Preta aí. Mas o Paulo Kikuchi não quer nem saber, está descendo a vara aí nas costas do Fabrício. O Paulo Kikuchi, que tem como grande ídolo no futebol o técnico Jorginho Campos. Esse é um japonês que o Jorginho certa vez citou até na coletiva. Pô, mas tem um japonês ali E eu conheço o Paulo ficou ouvindo a gente lá o tempo todo. Sinaliza, se concorda, se discorda. Na maioria das vezes ele concorda com as nossas considerações. Mas o Jorginho uma vez falou, pô, tem um japonês ali que eu não aguento mais, cara. O time nem deu o segundo toque, ele já tá me xingando de burro. É o Paulo Kikuchi, é muito crítico, mas tem bom olhar pro futebol. E o Batista, eu fico incomodado com algumas coisas. Me permita, por favor, no break anterior aí, teve um ouvinte que disse que a equipe, ela
defende demais, que isso é chato, que chega a incomodar, que ela defende o Daniel Paulista, por que ela não defendeu o Gilson Kleina do mesmo jeito? Que a equipe quer ver o mal do Guarani, por isso fica defendendo um treinador da qualidade dele. Pô, ele falou umas coisas aí, umas inverdades, tá? Então, como ele citou a equipe genericamente, não citou nomes, eu não estou falando em nome da equipe, eu estou falando em meu nome, tá? Ele precisa separar o joio do trigo, e se ele quer falar alguma coisa, ele tem que falar com um pouco mais de base, porque senão ele comete minimamente injustiças. E com profissionais sérios, com uma emissora que tem uma equipe de esportes que está aí há 20 anos na lida, e com profissionais de 35, 40 anos ou mais de profissão, e que nunca tiveram nenhum tipo de problema ético, nem com a justiça, e por isso a longevidade na função. Então eu falo por mim, não concordo com aquilo que ele disse. Eu, por exemplo, cheguei a me incompatibilizar com parte da torcida da Ponte, por sempre ter sido um defensor intransigente do Gilson, inclusive nos momentos mais críticos da última Série B, não só pelo trabalho atual dele, mas como também pela questão da história que ele tem no clube, tendo disputado final de campeonato, semifinal de campeonato, Campeonato Paulista, por ele ter acesso com a Ponte no currículo, de forma brilhante, e por toda a carreira e a trajetória dele dentro do futebol, ele que foi no início de carreira fiel escudeiro do Abel Braga, e também não deixa margem a nenhuma dúvida. Então eu defendi, como que a equipe nunca defendeu o ex-treinador da Ponte? E cada um tem um ponto de vista, eu respeito todos, eu só não gosto de inverdade. E quanto ao Daniel Paulista, nós já chegamos aqui a atribuir derrotas exclusivamente ao treinador do Guarani, como aquele dia contra o CRB, que ganhava de 2-0 e tomou um empate, como na virada, que sofreu em casa o rebaixado Confiança, agora, recentemente, a virada também que sofreu dentro de casa, ganhando de 2-0 no sábado passado e perdeu de 3-2. Então ninguém aqui está defendendo ninguém tem procuração de ninguém aqui tem rachadinha com ninguém. Aqui a gente fala o que está acontecendo, e falando por mim, já que ele fez algumas insinuações minimamente irresponsáveis, depois você pode falar o nome aí de novo, eu não tenho o nome aqui, mas já é a segunda vez que eu estou no ar, no programa, e que ele vem fazendo algumas insinuações maldosas contra a equipe, e eu respeito a opinião de todos os ouvintes, mas ela tem que ser colocada de forma honesta e baseada na verdade, e baseada e construída em cima de fatos reais, e não de factoides. Então não é verdade, ele não pode dizer que a opinião da equipe é unânime, porque a equipe é democrática, tem quem defende, quem tem ataque. Isso não é uma postura corporativista da equipe, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Não, a equipe é igual gado que está sendo conduzido para o abatedouro, para o matadouro, vai todo mundo na mesma direção e de cabeça baixa. Não, aqui todo mundo tem personalidade própria e opinião própria. Então, ele não pode dizer que a equipe da Bandeirantes defende tanto esse treinador porque quer prejudicar o Guarani. Essa foi a insinuação que ele fez. Então tome bastante cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque aqui a gente faz a coisa direitinho, a gente tem um respeito imenso por todos os nossos ouvintes e sabemos que a esmagadora maioria deles também nos respeitam muito. Agora, quando for fazer esse tipo de colocação e a gente democraticamente coloca no ar, eu não posso ficar só com a palavra dele e ouvir depois da esmagadora maioria e não da exceção, que quem cala consente. Então estou dando aqui a minha resposta, assumo o que eu estou dizendo, ele está completamente equivocado e foi por um caminho perigoso de fazer insinuações em cima de algo que não existe e expondo, de alguma maneira, indiretamente, a integridade profissional e moral de alguns ou de toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Daí a minha resposta em repúdio e não gosto desse tipo de insinuação enviesada, que vem com efeito, que é tocado de 3 dedos para sair de um lado e sair do outro. Tem que ser papo reto aqui, dê nome aos bois e depois assuma as consequências.
Você está sofrendo de impotência sexual, ejaculação precoce e fica adiando a ida em uma clínica especializada no assunto? Não espere mais. Faça um check-up e inicie agora mesmo, junto com a Clínica Upman, um tratamento que irá te ajudar a recuperar a sua performance. A Clínica Upman é referência em diversos assuntos que envolvem a saúde sexual masculina. A Clínica Upman oferece os melhores tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce e falta de libido. Então, está esperando o quê? Para dar um up na sua saúde. Agende uma consulta pelo WhatsApp 998005939. Você será atendido por especialistas com sigilo absoluto. Desfrute o melhor da vida. Agende a sua consulta pelo WhatsApp 998005939. Ou então, para saber mais, acesse com P mudo, UP, MEN, com N no final, upmen.com.br. Tenho certeza que você vai encontrar a solução para o seu caso. Clínica Upman, a referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Clínica Upman. 18 horas e 31 minutos, um rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ponte Pretano, queremos todos o Moisés Lucarelli e com o Ponte Pass você adquire ingresso para os próximos 2 jogos da Macaca no Majestoso pelo preço de um. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e faça sua adesão. Sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas. Conheça os planos. Lugar de torcedor pontepretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br.
cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. São 18 horas e 34 minutos em Campinas. Estive lá na loja do Guarani, chama Guarani Store. Fui buscar uma camisa. É uma promoção que nós fizemos no derby, no Instagram da Rádio Bandeirantes. Bolão do derby. Quem ganhou foi o Guarani, ganhou o derby. E no bolão do derby, o ganhador ganhou a camisa oficial oferecida pela loja Guarani Store, que está com promoções incríveis e muitas novidades para a nação bugrina. Camisa verde oficial PG e GG de R$ 239,90 por apenas R$ 159,90. É isso mesmo, só R$ 159,90. Lançamentos exclusivos de bola oficial, cervejas, copos personalizados, baralho, camisa feminina, além de vários acessórios da linha Baby e muito mais. Garanta a sua pelo site guaranifc.com.br. Peça pelo WhatsApp direto na loja no estádio do Guarani. Siga no Instagram e acompanhe as promoções exclusivas @Guarani Store, loja Guarani Store, loja oficial do Guarani. WhatsApp 99224 4104. 99224 4104 é a loja oficial do Guarani, Guarani Store. Bandeirantes! Ouvinte no ar. Ontem o presidente do Globo deu uma entrevista numa rádio do Rio Grande do Sul. Esse time aí está à venda. Ele falou que por 20 milhões ele negocia o time do Globo. Só que depois de ontem, né, com certeza o valor subiu. É o Vanderlei de Sumaré, um abraço. O time provavelmente foi montado para isso, né? Times de empresário. Não há nenhum compromisso de associação, muito diferente dos times grandes, médios e até pequenos, que têm uma identidade com a cidade, têm um compromisso com a história. Esses times montados, na Copa São Paulo a gente vê muito isso. Times que são montados para que no futuro possam ser vendidos. 20 milhões é dinheiro, hein? Será que o Globo vale tudo isso? Mais um ouvinte no ar. Boa noite, boa tarde, né? Equipe da Band, Carlos Batista, equipe. Aqui é o Milton, Ponte Pretano, Jardim Chapadão. Seguinte, não vou falar nem da Ponte nem do Guarani, só vou falar o seguinte: o Tite já comunicou que vai sair após a Copa. No meu parecer, o cara mais indicado para assumir a seleção brasileira é o técnico do Palmeiras. Esse cara é 10. Olha, esse cara seria o mais indicado para assumir a seleção brasileira, o técnico do Palmeiras. Pois não, CH, pode falar. Não, eu estou acompanhando aqui a rede social também sobre essa colocação aí, né? Sobre técnico de seleção brasileira, essa coisa toda. E eu quero dizer que a inspiração do Pep Guardiola, ela foi, é e sempre será a seleção brasileira de 1970. Então, se eu sou a CBF, eu já começava as tratativas com o Pep Guardiola. Existem outros nomes interessantes, mas o meu sonho futebolístico como brasileiro, eu queria muito o Pep Guardiola dirigindo a seleção brasileira. E também, Batista, eu sou o portador de um grande abraço a você, do João Batista Ortolon, que é lá da JP Som, não é? Falando que sempre está te ouvindo, sempre na Paquera, estive lá com ele, sempre muito bem atendido, e mandou um grande abraço para você, Batistão. Opa, grande abraço, grande amigo, né, parceiraço, João Batista Ortolon, que é proprietário da JP Som, estou sempre por lá, né, e ele é um parceiro de longa data aqui da Rádio Bandeirantes. Valeu, João, grande abraço, muito obrigado aí, obrigado pela audiência. E aqui o ouvinte... Ô, Batista,
Oi, pois não, Tigrão, pode falar. Fala que eu te escuto. Eu sei que o Júlio não colocou na pauta de hoje, mas é só uma pequena reflexão. A pergunta é para você, Batista. Se você trabalhasse numa empresa e essa empresa teria que dar um resultado histórico num determinado exercício, ela tem um objetivo altíssimo, uma meta a ser alcançada, mas o seu diretor, antes mesmo de colocar a equipe a campo para alcançar essa meta, ele dá uma entrevista e diz, independente de qualquer coisa, se a minha equipe alcançar ou não, eu sou demissionário e estou fora. Você teria motivação, se o seu líder dissesse isso, para tentar alcançar essa meta, sabendo que ele, que é o responsável, o líder, vai abandonar o barco com qualquer resultado? Há 8 meses do balanço final, onde será alcançado ou não o resultado, qual seria a sua motivação? Assim, para o mundo corporativo não dá para funcionar dessa maneira, né? Você está falando isso porque o Tite já anunciou que vai deixar. Se eu fosse jogador da seleção brasileira, eu simplesmente ficaria indignado, não é só no mundo corporativo. Como é que o cara, tentando preservar a imagem dele, sabendo que dificilmente o Brasil tem bola para ganhar a Copa do Mundo, ele já vem antecipadamente, fala, ganhando ou perdendo eu vou embora. Com que tipo de moral e com que tipo de consistência de argumento ele vai conseguir motivar esse time, sabendo que ele vai embora, ele já declarou 8 meses antes. Eu, se sou de uma confederação séria, falo assim, Tite, provavelmente você não ia continuar, mas isso a gente teria que discutir depois da Copa do Mundo, para que essa sua declaração não tivesse influência negativa. Portanto, está aqui o seu bilhetinho azul, a sua carta de demissão, e nós vamos... O time está classificado, está tudo bem, obrigado pela grande campanha nas eliminatórias, ganhando do vento, e agora nós vamos botar um outro cara para em 8 meses fazer um trabalho motivacional que você não tem mais lastro para fazer. Não estou falando do mundo corporativo, eu usei de uma metáfora ou de uma expressão de linguagem, mas eu estou me falando sim do Tite. Se eu sou presidente de uma confederação séria, ele estaria demitido durante a entrevista onde ele disse isso. Se o Tigrão fosse diretor do Chicago Bulls, o Jordan não teria o título de 98. Exatamente. Então, para o jogador que tem que trabalhar com o físico, meu caro Júlio Nascimento, para o jogador que tem que trabalhar com o físico e que ele sabe onde é o limite dele, eu compreendo. Rogério Ceni disse isso. Eu vou me aposentar ao final dessa temporada. Nem por isso ele deixou de ser prestigiado e desenvolveu bem o seu trabalho. Aí nós estamos falando de limitação física e não de limitação intelectual. Não é isso. A comparação bem, a gente pode pegar cabe. O exemplo do Guardiola, então. O Guardiola a comparação não cabe. A última temporada do Guardiola. O Barcelona foi a mesma coisa. Se fosse o treinador, se fosse o presidente da CBF, meu caríssimo Júlio Nascimento, eu demitiria. Isso. Você pode pensar errado. Agora, eu vou ficar 8 meses gastando uma fortuna com o cara, depois eu vou para uma Copa do Mundo, sabendo que o cara... Ele iria embora de qualquer jeito. Ele apenas, sabendo que não ia continuar, porque o trabalho dele não agrada, já deu para entender. Ele se antecipou por pura vaidade. Já deu para entender o seu ponto de vista. Pois não, Júlio, pode falar. Eu estou debatendo com o Júlio, porque eu gosto de debater com o caboclo. É assim, se você ficar falando o tempo inteiro... Eu gosto de debater com o caboclo inteligente. Você viu que o Berger outro dia, se ele tivesse do lado dele, ele teria vindo para porrada. Mas ele é inteligente. Eu gosto de debater com um cara que tem conteúdo. E para debater com o Júlio, não adianta ir com o pé mole. Você sai com um time Peroni esfacelados. Então, eu estou dizendo que para atleta dá para planejar a parada. Mas para treinador, que tem que motivar o grupo, meu Deus. Então, eu não estou querendo repetir o que eu falei, não. Estou dizendo para o Júlio que, no caso do atleta, é plausível. Mas a lista é grande. Mas o treinador, não. Júlio, legal, gostei. Você tem que cutucar o Tigrão com vara curta mesmo. Tem a impressão que parou de falar, ô Júlio. Se você quiser falar agora, por favor, diga aí.
Não, eu compreendo a análise do Tigrão, mas só duas situações. Eu acho que o trabalho não agrada, eu tenho dúvida se o trabalho do Tite não agrada, porque a gente tem um certo preconceito com o Tite, dizendo que o trabalho é ruim, mas o trabalho do Tite, até em relação aos números, é um trabalho muito sólido. A seleção brasileira é uma seleção que toma poucos gols, que perdeu poucos jogos. Ah, mas não é uma seleção brilhante, não brilha como brilhava a seleção de 70, a seleção de 82. Verdade, mas o Tite ele sempre foi muito mais o resultado, muito mais o cara de tirar o pedido do que o cara de encantar. Pergunta pro torcedor do Corinthians se ele queria que o time de 2012 fosse um time encantador ou um time que venceria a Libertadores e o Mundial de Clubes. A resposta vai estar pronta. E era um time do Tite que conseguia entregar os resultados. E só 3 exemplos de técnicos que anunciaram a saída antes e tiveram êxito depois. Anunciaram a saída meses antes e foram campeões. Barcelona com Guardiola, Sir Alex Ferguson no Manchester United e Joaquim Löw na Alemanha. Aqui nós tivemos um exemplo prático bem para falar aqui do nosso quintal, que foi em 2001. O técnico da Ponte era o Nelsinho Batista. A Ponte estava na semifinal da Copa do Brasil e enfrentou o Corinthians em 2 jogos. Um em Rio Preto e outro em Presidente Prudente. E o Nelsinho Batista recebeu uma proposta do São Paulo e aceitou a proposta do São Paulo. Ficaria na Ponte até o término do trabalho dele na Ponte Copa do Brasil, né? Estava na semifinal, pretendia chegar à final da competição. E o Marco Antônio Eberlin, que na época era diretor de futebol, a notícia vazou não em Campinas, a notícia vazou em São Paulo, porque o Nelsinho já tinha assinado o contrato com o São Paulo. E aí o Marco Eberlin não gostou dessa atitude do Nelsinho Batista, demitiu o treinador e contratou o Marco Aurélio Moreira, que foi o técnico da Ponte nos 2 jogos contra a equipe do Corinthians. A Ponte foi eliminada da competição, o Corinthians foi à final. A Ponte estava também sem o Washington, que estava servindo a seleção brasileira. O Washington fez falta, Nelsinho não. O Washington fez falta. Com o Nelsinho ou sem Nelsinho, a Ponte seria eliminada, porque o Corinthians tinha muito mais time com o Marcelinho Carioca e companhia. Agora, o trabalho do Tite agrada muito. Eu quero saber o que ele já ganhou com a seleção brasileira. Ele já teve uma oportunidade numa Copa do Mundo. E quem sabe do Tite é o Lukaku. Bem, são 18 horas e 47 minutos. Um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Atenção, torcedor bugrino! Vamos apoiar o Guarani nas arquibancadas. Seja também sócio campeão. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugre Tour e muito mais. Pague em dia o sócio campeão e aproveite todos os benefícios. E tem sorteio no dia 23 de março. 5 camisas oficiais, mais 5 bolas autografadas. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000.
a rádio mais tradicional do Brasil, tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. São 18 horas e 50 minutos em Campinas. Me ligou aqui o Marco Antônio Berlim, presidente da Ponte Preta. E ele ligou para fazer uma correção. Agora há pouco teve um ouvinte que falou que o Donizete, lá na base da Ponte, assumiu lá, mandou lá um monte de jogador embora e etc, etc. Não lembro o nome do ouvinte que colocou essa situação, até pediu o comentário do CH. E o Eberlin disse que não foi o Donizete que mandou os jogadores embora. Quem mandou foi o Admilson. O Admilson é o coordenador técnico da base. O Donizete trabalha na Ponte, mas é olheiro, é o garimpeiro, é o olhar clínico para trazer, né, os jogadores que realmente tenham um talento e tenham qualidade. E, claro, disse o Eberlin que o Admilson fez isso com a participação, o assunto foi debatido internamente com a administração, com o presidente Marco Eberlin, e aí, então, foi decidido dessa maneira, né? Então, o Admilson, ele é o coordenador, é ele que tomou a atitude, é ele que demitiu os meninos, mas o assunto antes passou pela direção do clube e foi feito um amplo debate para que as dispensas ocorressem. Está feita a correção aí. Então o Donizete é coordenador, o Donizete é olheiro e o coordenador, que é quem dispensou os meninos, é o Admilson. Tá dizendo aqui o Edmilson Garcia. Edmilson Lobo. Ele participa sempre com a gente aqui. É o Lobo. Cuidado, Carlos Batite. Ele faz uma brincadeira aqui, né? Colocando o começo do meu nome e o apelido do Adenor Bach. O Tigrão vai dar rabo de arraia. KKKKK. O Tigrão, meu caro Edmilson Garcia, o Lobo, ele sempre dá o rabo de arraia. Então tem que ficar bem ligado, porque realmente o Tigrão é chegado em dar o rabo de arraia, tá bom? Grande abraço aí, muito obrigado pela audiência no Paraguai. Ouvintes no ar. Já de há muito tempo, você tem uma promoção que talvez seja o maior sucesso da sua carreira, desde a outra emissora. É uma vocação sua, e agora você está fazendo também com o ouvinte comentarista. Quem é sorteado, você dá o radinho. Mas na outra emissora não tinha o radinho, não. O rádio é aqui mesmo, da Bandeirantes. Já era aqui, né? No começo, lá atrás. Quanto tempo faz que você dá o radinho? Sim, tenho o maior prazer em dar o rádio, porque esse rádio pega bem, como pegava aquele do começo lá, o rádio do Carlos Batista, que era da Dynacon, não existe mais, né? Esse agora que nós estamos dando é da Mundial, que pega aqui a faixa estendida do FM para poder ouvir a Rádio Bandeirantes. Olha, o pessoal está participando com a gente aqui, dizendo que tem chuva muito forte em várias partes da cidade. Por exemplo, a Lucila
Está dizendo que no Jardim Olinda está chovendo, trovejando. A transmissão da Rádio Bandeirantes está com chiado e com cortes. Peço desculpas, né? O chiado e o corte é devido à queda de energia no nosso transmissor do AM. O FM não tem corte. O FM está funcionando normal, assim como também pela internet estamos funcionando normal, mas lá onde tem o transmissor da Rádio Bandeirantes está tendo queda de energia, por isso um pouco de chiado e também os cortes. Mas eu estou acompanhando aqui o meu rádio, está ligado aqui, o rádio no AM, estou acompanhando pelo AM e já faz bastante tempo, cerca de 1 hora, que os cortes pararam. E esse corte foi rapidinho, né? Deu um corte e tal e voltou rapidinho, agora está funcionando bem. Ouvinte no ar. Boa noite, galera da Band, esse aqui do Padre Anchieta. Com esse regulamento da Copa do Brasil, de colocar os grandes que estão na Libertadores, aí, participando da Libertadores, só nas oitavas de finais, não acaba tirando a possibilidade desses times perder também para esses times de menos expressão? Né, tendo em vista que esses times de menos expressão, eles não têm muito o que perder, então eles jogam o jogo da vida, né? Que nem aí, pode ver que a maioria dos jogos desses times que são considerados maiores e foi eliminado agora na primeira fase, são jogos horrorosos, onde todos os times que vêm de menos expressão, eles vêm jogando no contra-ataque, retranca e contra-ataque e joga por uma bola. Não acaba dando um pouco mais de possibilidade desses times grandes aí sempre estar chegando na final, sempre dando time grande na final. E se fosse ao contrário, talvez eles desde o começo não daria uma chance melhor para os times que também precisam, né, desse dinheiro, de chegar, né? O que vocês acham? Esse assunto é bastante discutível. Até hoje mostramos uma matéria lá nos Donos da Bola dos times que foram eliminados da competição. Foi o caso do Internacional, foi vexatória a eliminação do Internacional. São muitas vertentes, né? Eu não gosto desse regulamento. Eu acho que não é benefício jogar pelo empate. Respeito a opinião de quem pensa diferente. Mas eu acho que, sabe, atrapalhou, estragou um campeonato que era tão interessante. E esse campeonato é tão valorizado, ele paga um prêmio. Veja o Guarani, se passar pelo Vila Nova, R$1.900.000. O Guarani já embolsou na fase anterior 750 e só para participar do campeonato ganhou 650, acho que é isso, né? É esse valor aí, 650. Então paga muito bem, é uma competição que tem uma rentabilidade significativa, mas não ficou legal, pelo menos na minha visão, essa primeira fase da competição. Então, daquela outra maneira, com 2 jogos, quando o pequeno, quando não perdia de 2 gols ou mais, não seria eliminado da competição, tinha o segundo jogo. E era bacana, eu gostava bastante daquilo. Com todo respeito ao Cascavel, acho que fez uma boa partida contra a Ponte, mas sinceramente, com todas as dificuldades que tem a Ponte dificilmente seria eliminada se tivesse o segundo jogo contra o Cascavel no estádio Moisés Lucarelli. Mas respeito aí a opinião de todos. Vamos debater aqui os times, começar pela Ponte Preta. A Macaca joga amanhã, partida marcada para 20h30, Majestoso. É jogo decisivo. Se a Ponte Preta vencer, abre 4 pontos em cima do Água Santa. E aí, convenhamos, vai ficar muito difícil tirar essa diferença. A Ponte tem 2 partidas muito difíceis. Tem Ituano e Corinthians. Então, esse é o jogo decisivo. É o jogo que tem que jogar na terra e no ar. Não pode piscar, tem que minimizar os erros. A torcida tem que jogar junto, tem que ter aí uma simbiose, uma mistura, uma junção de torcida com os jogadores, comissão técnica, diretoria. Aqueles que já subiram e já estão no andar de cima também precisam descer aqui para dar uma força, porque realmente a coisa não vai ser fácil.
Mas vamos debater, né? Começamos aqui com o time provável da Macaca para este jogo. Vai enfrentar a equipe do Água Santa. É uma incógnita esse time do Água Santa, porque demitiu o técnico Sérgio Guedes. E o Sérgio Guedes, conversei com ele por telefone, ele saiu extremamente chateado, porque estava sendo pressionado para escalar meninos da base no lugar dos jogadores titulares, não aceitou a interferência da direção e não sabemos se quem assumiu, que deve ser o auxiliar do time, vai aceitar essa interferência e colocar os meninos da base. Pouquíssimas informações, né? O Água Santa não tem uma imprensa forte que acompanha. Há uma dificuldade imensa de saber qual é o time que entra em campo. Mas o time provável da Macaca é o Vinhas, Igor Vinhas no gol. Norberto deve entrar na lateral direita. Fábio Sanches com o Thiago Lopes na zaga. E mais o Guilherme Santos, que está voltando de contusão, já passou pelo período de transição, treinou durante a semana e deve jogar. E aí o meio-campo com Léo Santos e o Léo Naldi. Pode ser que entre aqui o Matheus Anjos. Não sei se entrará o Matheus Anjos, pode ser que ele entre com outro Matheus. O Matheus Jesus, mas estamos imaginando que talvez ele jogue com 2 volantes e mais um meia, que seria o Matheus Anjos, adiantando um pouco o Fecim. Lá na frente ficaria, então, de um lado o Fecim, do outro Luca e com o Ribamar centralizado. Deve ser esse time aqui para enfrentar o Água Santa. Começo com você, Júlio Nascimento, a sua opinião sobre esse time para o jogo de amanhã, que você vai narrar na Rádio Bandeirantes. Pois é, Batistão, eu até busquei aqui algumas informações para tentar encontrar dados sobre esse Água Santa. Eu encontrei aqui, fiz um esforço aqui e consegui montar um provável time, imaginando que o interino Sérgio Simões vá mexer nas 2 posições que ele tem de desfalques confirmados, né? Que ele perdeu o zagueiro Helder e também perdeu o atacante Fernandinho. Deve entrar o Marcondes na zaga e o Wesley Piontek. O Wesley Piontek, que tem um histórico muito polêmico, né? Foi afastado numa época quando jogava no Bragantino, porque foi acusado de lesão corporal e violência doméstica. Mas o provável Água Santa é de Vitor Souza, Alex Silva, lateral que fez gol contra o São Paulo, Rodrigo San, Marcondes e Juan, Kaique, Cristiano e Lelê, Dadá, Belmonte, Siebert, Wesley Piontek e Álvaro. É um time muito abaixo, tecnicamente, na minha opinião, da Ponte Preta. Mesmo que a Ponte apresente ainda muitos e muitos problemas, irregularidade, oscilação, mudança de comissão técnica, é um time abaixo fisicamente, coloca tudo isso na balança. Eu acho que dentro de casa, depois de uma semana livre para trabalhar com Hélio dos Anjos, uma comissão técnica nova, novos conceitos, eu acho que a Ponte tem inteiras condições de somar 3 pontos dentro de casa. Qualquer resultado que não seja esse, Batistão, 3 pontos, qualquer resultado, ou empate ou derrota, na minha opinião, é um resultado muito, mas muito negativo para a Ponte. E para você, Tigrão, esse time aqui que eu escalei para enfrentar o Água Santa, o que você acha? Você acha que realmente será esse time? E se for esse, qual é a sua opinião? É muito difícil saber se será esse, mas a gente, para analisar, tem que partir de alguma coisa concreta. Ela não é definitiva, mas nós temos que ter uma base. Se for esse time, eu quero fazer menção aqui a uma observação bastante inteligente que o CH fez nos donos da bola de hoje, que é o seguinte: o jogador veloz, né, da equipe do Água Santa é o Dadá Belmonte. Ele na Ponte não foi bem, mas lá ele sempre vai bem. Inclusive termina o Campeonato Paulista, ele sempre está aí numa equipe de Série B. Ele mostra um bom trabalho, é o jogador mais insinuante, mais fogoso. Se ele inventa de cair no lado esquerdo, onde a Ponte vai ter essa observação que o CH fez, com a qual eu concordo. O Guilherme Santos e o Fábio Sanches, ambos, tudo bem que o Dadá gosta mais do lado esquerdo, mas nada impede que ele mude de lado para tentar pegar 2 jogadores que estão sem ritmo, tanto o Fábio Sanches quanto o Guilherme Santos. Então é um ponto de preocupação se o time for esse daí. Outra coisa, é uma história de jogo se o Luca jogar, e é um outro jogo completamente diferente se o Luca não jogar. É um jogo onde a intensidade vai se sobrepor à técnica e à tática e até à habilidade.
E eu não sei se o Matheus Anjos, que é bom jogador, eu não discuto isso, mas com a baixíssima intensidade que ele vem mostrando, se for escalado, não sei se é a melhor opção. Ocorre que a Ponte tem poucas opções. E além de ter um elenco tecnicamente pobre, ela tem alguns jogadores importantes que não estão em condições de atuar. Então é uma situação complicada. E há quem diga, se não for o Luca, vai o Niltinho. Mas muda tudo, pô. O Niltinho está na Ponte há 1 ano ou mais. Não marcou nenhum gol até agora. O Luca está há pouco mais de 2 meses e já marcou 6 gols e é o artilheiro do campeonato, 1 mês e meio. Então, como é que nós vamos dizer? Não, se não for o Luca, vai o Niltinho. Muda tudo. Muda a presença de área, muda o sistema de marcação do adversário, muda o posicionamento. É muito complicado. Outra coisa, né? O Ribamar, ele fez a sua primeira partida no último jogo, atuando, e foi lá contra exatamente a equipe do Cascavel, atuando desde o início. Mas ele flagrantemente está pesado, está sem explosão. Naquele tiro curto dos 30 metros, até que ele incomoda. Mas se a bola não chegar, ele vai começar a voltar. E aí, como é que vai ser? Então são algumas imperfeições. E o meio-campo? É o Marco Júnior? Não. Não está nesse time que você colocou. Você colocou o Leonaldi. É o Fecinho, o homem da ligação? Será realmente um 4-4-2? Ou se o Lucas jogar, ele pode inventar aí uma espécie, ele é o Hélio dos Anjos, de 4-3-3, que é teoricamente mais agressivo para quem joga em casa. Então são muitas variáveis, e eu falava isso hoje na Bandeirantes, na hora do almoço, também aqui na Rádio Bandeirantes, né? Eu dizia exatamente isso, que no nosso Tá Na Área, inclusive, que independentemente de qual seja o time que a gente desconhece, o que vai ganhar esse jogo para a Ponte ou não, é a postura do time. Tem que entrar com um espírito de decisão maior do que o espírito de decisão do Água Santa, porque a diferença entre os dois é de 1 ponto, e em caso de vitória, eu me atrevo a dizer aqui que a Ponte está salva. Está salva e briga por classificação. E empatando ou perdendo, a Ponte está com 1,5 pé na Série A2 do ano que vem. E aproveitando, e até agradecendo a audiência do Marco Eberlin, e eu queria fazer isso publicamente, porque ele estava ouvindo o programa e corrigiu aqui uma informação importante, né? E foi o Donizete que mandou. Não foi o Donizete, não foi o Tomate, o Admilson, e em comum acordo com a diretoria, com outros membros da comissão técnica. Então muda tudo, porque seria realmente um descalabro o Donizete acabar de assumir e já mandar um caminhão de jogador embora, que ele nem viu atuar em jogo, ele pode ter visto em algum treinamento. Então, muito boa a intervenção do presidente da Ponte, a gente agradece por ter corrigido a informação, e agradece também pela audiência, mas manda um recado para ele, já que ele está ouvindo. Eu sei que a Ponte está vendendo um pacote aí, um combo de todos os jogos em casa, de baixo preço, e que aí se nesse jogo ela faz uma campanha de ingressos, uma promoção, ela vai prejudicar quem comprou esse combo. Mas até quem comprou o combo iria entender que a Ponte com 10 mil torcedores amanhã em campo teria um outro comportamento. Na linha do que eu estou dizendo aqui, que tem que ser o jogo da vida, é o jogo da permanência. Que o Água Santa vai jogar assim, sabendo que se ele perder, ele está rebaixado. Então, eu teria feito a promoção de ingressos. Agora acho que não dá mais tempo. Mas se quiser ligar para nós aqui e dizer, ó, tá bom, 5 amanhã, a gente já divulga aqui, a Ponte bota 10 mil torcedores. Não dá, né? Não dá mais tempo. Não dá mais tempo por causa do estatuto do torcedor. Sim. Né? Mas, obrigado ao Marco Eberlin, eu imaginei que ele fosse fazer a campanha de ingressos. Mesmo, em tese, prejudicando quem comprou o combo, mas é um momento especialíssimo. É vida ou morte. E a Ponte que entre pensando em viver e jogando em quem vai, como quem vai defender a própria vida. Porque qualquer resultado que não de vitória amanhã complica demais a situação da Ponte. E eu gosto dessa escalação que você deu, fazendo essas ressalvas de falta de ritmo de um jogador ou outro e também com esse monte de dúvida na nossa cabeça, Batista.
Ô, CH, o que você muda aqui nesse time, né? Não sei se você pegou aí, mas Vinhas, Norberto, Fábio Sanches, Thiago Lopes, Guilherme Santos, Léo Santos, Naldi e Matheus Anjos, Fecim, Ribamar e Luca em CH. Hoje, na hora do almoço, eu deixei bastante claro o meu posicionamento. Primeiro que no meu time o Marco Júnior joga no meu campo. Segundo, que no meu time não joga o Fabrício e o Fábio Sanches está sem ritmo. Você não é partida para você. Já vai ter o Guilherme, lateral esquerdo, que não está com ritmo. Você vai colocar do mesmo lado o Fábio? Então minha zaga é Léo e Thiago. Ponto. Norberto, lateral direito. No meu campo é Naldi e Marco Júnior. Daí para frente, Anjos não. Eu acho que o Anjos tem que dar uma sentada. Ele já recebeu a oportunidade e não deu conta. Não é? Ali tem que ser Fecim por dentro, ou põe 3 atacantes, aí vai depender do departamento médico, se o Niltinho e o Luca tiverem condições, o meu ataque é Niltinho, o Ribamar e o Luca, e o Niltinho por dentro, e o Fecim por dentro. Se não, um dos dois não tiver condição, aí você vai ter que pensar no Pedrinho, enfim, em outra alternativa. O fato é que eu tenho certeza que uma coisa vai acontecer. A Ponte pode até não conseguir vencer, mas a Ponte do Hélio amanhã vai correr como nunca correu. Isso eu tenho certeza que vai acontecer. Independente de bicho, não é nada, é pela necessidade e por conhecer o Hélio dos Anjos como eu conheço. Então, eu repito, eu não sei se a Ponte vai ganhar, não sou pitoniza, mas ela é favorita para o jogo e ela vai competir bastante e vai ser intensa. Eu acho que esse é o grande segredo para começar a pensar numa vitória amanhã de suma importância, Batista. Cortag, a marca número 1 em cortadores manuais, agora com 1 tonelada de inovação. A linha de cortadores manuais Mega é indicada para o corte de pisos cerâmicos porcelanatos de grandes formatos com até 15 milímetros de espessura e até 180 centímetros de comprimento. Força de separação de 1 tonelada, mais conforto e menos esforço. Retorno para a posição de riscar com apenas um toque. Maior produtividade. Guias mais robustas e parafusadas no suporte, aumentando a rigidez da máquina. Possui corte e separação na própria base, sem a necessidade de retirar a peça para fazer a separação e sistema de articulação que permite separar peças em qualquer ângulo. Disponível em diversos tamanhos, viu? Sempre tem uma para atender a sua necessidade. Qualidade Cortag, que você já conhece e pode confiar. Você encontra os produtos Cortag nas lojas físicas e online do setor da construção. Saiba mais sobre esse e outros produtos e soluções Cortag. No site, acesse aí, Cortag, gemudo no final, cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Rápido intervalo e depois vamos debater o time aqui, vamos escalar o Guarani e debater o jogo contra o Palmeiras. Agora são 19h12. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000.
Ponte Pretano, queremos todos no Moisés Lucarelli e com o Ponte Pass você adquire ingresso para os próximos 2 jogos da Macaca no Majestoso pelo preço de um. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e faça sua adesão. Sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas. Conheça os planos. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. Vamos debater o Guarani, time provável para enfrentar o Palmeiras. Partida marcada para domingo, 4 da tarde, no Allianz Arena. Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan e Eliel. Derlan que falou conosco, colocamos logo no começo do programa uma entrevista com o zagueiro do Guarani. Eliel em substituição ao Matheus Pereira, que cumpre suspensão pelo 3º cartão. Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Índio, 3 volantes. Giovanni Augusto, Júlio César e Lucão do Break. Giovanni Augusto, portanto, o único meia. É um 4-4-2 para enfrentar o Guarani, enfrentar o Palmeiras. Começo com você, CH. Esse time aí é o provável que dificilmente será modificado, né? Porque a única dúvida era na lateral esquerda, mas o Eliel está confirmado, hein, CH? E eu acho que o treinador, se fizer isso, está correto. O grande debate, a grande dúvida que eu tenho é o comportamento do time. O grande problema do Guarani é irregularidade, né? As peças não tem muito segredo, porque ele não tem tantas opções assim. Então, eu acho que entre tapas e beijos aí, ele está escolhendo um caminho até interessante e coerente. O problema é o comportamento do time em alguns aspectos, né? Bola parada defensiva, por exemplo. Isso tem que ser corrigido. Ele teve um tempo aí para poder corrigir. O problema é que já vem o Palmeiras pela frente, né? E ele tá com problema naquele setor, ele tá com problema no meio-campo. Meio-campo não tá encaixando, não tá dando liga. Ele tá tentando com as peças que tem. Ele tentou Persson, tentou o Índio, que dá mais equilíbrio na marcação, mas peca aí na história da fluência do jogo. O Giovanni Augusto não se acertou. Ele está muito longe de ser o Regis e isso está na retina do torcedor. E o torcedor tá na dele, tá certo. O Bruno Sávio não tem substituto, né? O Iago até que corre, participa, mas não é um garoto ainda. O Lucão tá acima da média e o Júlio César tá devendo. Então eu coloquei algumas circunstâncias para dizer para o torcedor que não é para conformar que se perder para o Palmeiras é normal.
Se fosse time titular com time titular, o Palmeiras tinha, na minha modesta opinião, 80% de chance de vencer o jogo. Só que vai com um time alternativo, né? Eu sei que não tem vencedor nem perdedor de véspera, mas dentro do Allianz, com a moral que o Palmeiras está com o time titular, seria muito mais difícil para o Guarani. Com o time alternativo, o Guarani ganha bastante oportunidade de fazer um bom resultado. Agora, o time tem que jogar leve, né? O treinador tem que tentar blindar para não deixar a pressão e a expectativa da torcida ela invadir muito a cabeça dos caras e entrar dentro do vestiário. É início de trabalho, ele não tem peças de reposição à altura do que o torcedor precisa, do que o campeonato necessita. Então há necessidade de muita tranquilidade nesse momento, não é? Agora, ele tem que ter resolvido ou minimizado uma situação que a gente está debatendo há bastante tempo. Esses gols de bola parada, esses erros defensivos, isso precisa parar, ou pelo menos diminuir. Veja o número de gols que o Guarani está tomando em todo o campeonato. Não pode acontecer isso. Os últimos jogos aí chamaram muita atenção, muito, principalmente Ituano e o Santo André. O Santo André tomou até virada. E a gente fala isso, não é porque estamos criticando, é a função da gente. Porque se ganha, está tudo certo, tirou o pedido, então não é por isso que nós vamos debater o que está certo e o que está errado. Isso é a função da gente, não é? Para levar para o nosso cliente e o nosso ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes um raio-x mais próximo da realidade. E sempre projetando o que deveria fazer sem nenhuma pretensão, cada um com a sua opinião. Então, se eu sou o treinador, primeiro que eu não mexo em praticamente nada, boto o Elial na lateral esquerda e vamos que vamos, jogaria reativo, jogaria no contra-ataque, independente do time que o Portuga vai colocar em campo, e tiraria a responsabilidade dentro do grupo, sabe? Vamos jogar à vontade, solto, com alegria, com muita responsabilidade e respeito, mas para jogar futebol, se defender, mas lembrando a todos que tem que jogar também, não pode passar 90 minutos, como praticamente o time passou diante do Santo André. Fez 2 e ficou com o bumbum dentro do gol lá. Não pode isso acontecer, o Guarani precisa jogar e tem capacidade para jogar mais futebol. Todo mundo sabe que o Sorriso é o seu cartão de visita. Esse é o melhor investimento que você precisa fazer. E somente uma empresa séria com mais de 20 anos de história em Campinas pode lhe devolver a autoestima. A Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, quer cuidar do seu sorriso. A Odontoclinic possui clínicas multidisciplinares com unidades que oferecem soluções completas em tratamentos odontológicos. E atenção, no dia 11 de março, a Odontoclinic convocou um timaço de especialistas para tirar todas as suas dúvidas sobre implantes dentários. Você terá acesso a condições imperdíveis para voltar a sorrir já. Não vai deixar para depois, quando você ficar sabendo tudo sobre implante dentário e também as condições de pagamento. A Odontoclinic é referência no tratamento de próteses com os recursos tecnológicos mais modernos e mais rápidos do mundo. Então a hora é agora, hein? Anote aí, 33427000, 33427000. Não deixe para a última hora. Tem gente que fica sempre empurrando, deixando lá para a última hora. Pode ser que você não consiga a vaga. Então, quanto antes você reservar, é melhor, hein? 33427000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo! Vamos lá, Tigrão, a sua análise, esse time do Guarani para pegar o Palmeiras, diz aí, Tigrão. Bom, na verdade, Batista, o time do Guarani é mais fácil, nesse momento, da gente tentar imaginar o comportamento dele, porque não está tão indefinido como o da Ponte, né? Não tem grandes problemas, a não ser alguma coisa de última hora aí, algum exame positivo de Covid, mas a princípio do time base que vem jogando, a alteração vai ser só a entrada do Eliel. E vai conseguir lá fazer o trabalho, eu não tenho dúvida disso. Ele tem que jogar, né? Ele é o reserva imediato, já era assim no tempo do Bidu, é assim agora também, no caso do Matheus Pereira, que está com o 3º cartão amarelo e veio lá do Cruzeiro, é bom jogador. Mas o Eliel vai entrar, não vai apoiar tanto, nem o Matheus Pereira apoiaria.
E eu acho que não dá para a gente deixar de atribuir favoritismo para o Palmeiras. E hoje até eu falava a respeito disso nos Donos da Bola, na tela da Band, de que melhora um pouco a condição do Guarani, a possibilidade de êxito do Guarani pelo fato do Palmeiras vir com um time alternativo. Teoricamente, sim. Agora imagine a seguinte situação. O Palmeiras foi campeão antes de ontem, contra a equipe do Atlético Paranaense, aí 2 jogos, Recopa, tal, né? Campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana, muito bem. Mais um título importante na carreira aí do Portuga. Bom, legal, mas esses caras que ganharam mais um campeonato, e o Palmeiras já está há muito tempo classificado e em primeiro lugar no grupo, portanto não tem grandes pretensões aí no Campeonato Paulista. Será que eles entrariam, depois de mais um título, totalmente motivados e focados no Campeonato Paulista? E aí a fisiologia do Palmeiras entra em ação e coloca em campo jogadores que estão menos desgastados, poupa jogadores que estão mais desgastados. E aqueles que entram querendo mostrar serviço. E daí o meu termo usado aqui, teoricamente, com um time alternativo do Palmeiras, aumentam as possibilidades do Guarani obter êxito. Só teoricamente, porque na prática pode até ficar pior, em função de que aqueles que entram querendo mostrar serviço. Agora, qual será a postura do Guarani? Só se defender, aí já perdeu o jogo. O Guarani terá que ter sim um expediente de contra-ataque, mas não se limitar apenas a essa estratégia, e sim, em alguns momentos da partida, fazer, por exemplo, o que fez o Água Santa nesse mesmo campeonato e nesse mesmo estádio contra o Palmeiras, quando foi lá e, não o jogo todo, mas em alguns momentos, num sinal de banco lá do Sérgio Guedes, os caras adiantavam as linhas, pegavam o Palmeiras na saída de bola e atacaram o Palmeiras. E fizeram um jogo de igual para igual. Tem um cidadão lá chamado Christian, nem sei se joga aí contra a Ponte, fez um golaço de fora da área e foi anulado, porque tinha um cara que estava impedido, teria tirado a visão do goleiro, mas nem 10 goleiros pegavam aquela bola, senão teria sido 1-1. Então esse é um espelho a ser seguido. Jogar pedindo autógrafo e pedindo para fazer selfie com as estrelas do Palmeiras, já leva o Guarani à derrota. Agora, chega lá e encarar com concentração, com bastante rigor na marcação e tendo a bola também tratando de jogar um pouco de futebol, eu acho que o Guarani pode sim, como não, conquistar um bom resultado. E esse bom resultado passa pela vitória ou também, como não, pelo empate. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, Júlio Nascimento, eu começo com você hoje, hein? Quem vence o clássico majestoso amanhã? São Paulo, Corinthians. Corinthians. Empate, Corinthians. Só vale um palpite. Então valeu, Corinthians. A eliminação para o Globo foi o maior vexame do Inter, o Colorado Gaúcho? Batista, para mim, o segundo. Eu acho que o Mazembe ainda tá na frente do goleiro Kidiaba no Mundial de Clubes. É o Kidiaba, né? Ele saía quicando assim esfregando, quicando o traseiro na grama. E o Dario José dos Santos, Dadá Maravilha, hoje completando aniversário, 76 anos, autor da célebre frase, não existe gol feio. Feio é não fazer o gol, afinal existe gol feio, Júlio? Batistão, um abraço pro Dadá, que grande personagem, faz parte da nossa cultura do futebol. Mas o que tem de gol feio no futebol é brincadeira, então eu acho que tem gol feio sim. Tá bom, então, Júlio, um abraço para você, ótimo trabalho amanhã na narração de Ponte Preta e Água Santa. Valeu, Batistão, ótimo final de semana a todos. Muito obrigado, vamos lá, Tigrão, com você, hein? Quem vence o clássico majestoso, São Paulo, Corinthians? É no Morumbo ou em Itaquera? Morumbi. Então vai dar Corinthians, porque lá é o recreio dos mosqueteiros. A eliminação do Globo pelo Internacional caiu fora da primeira fase da Copa do Brasil. É o maior vexame do Colorado? Segundo maior. A primeira foi com aquele time do goleiro Kidiabo. Kidiaba. E o Dadá Maravilha, autor da frase, não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Afinal de contas,
o artilheiro do Brasileirão em 3 oportunidades, 71-76. E esteve também pelo Galo, sendo artilheiro no Atlético Mineiro, 72. E aí, Tigrão, Dadá Maravilha, autor da frase, existe gol feio? Não existe gol feio. O Dadá tá correto, um abraço para ele, parabéns, jogou aqui em Campinas pela Ponte, é um grande personagem do futebol. Mas concordo com ele, feio é não fazer o gol. Valeu, Tigrão, um abraço e até domingo na jornada de Guarani e Palmeiras. Se Deus quiser, um abraço a todos e até domingo. Vamos lá, CH, agora contigo, hein? Quem vence o clássico, partida entre São Paulo e Corinthians? São Paulo. A eliminação do Internacional pelo Globo foi o maior vexame da história do Internacional Gaúcho? O segundo maior vexame, o primeiro foi lá no Mundial. E o Dadá Maravilha, autor da frase, não existe gol feio, feio é não fazer gol. Afinal, existe gol feio? As duas afirmações estão corretas, existe gol feio e é feio não fazer gols. Valeu, CH, bom trabalho amanhã, hein? Partida da Ponte contra o Água Santa. Não venha com outro resultado que não seja a vitória da Macaca, hein, CH? Se eu pudesse fazer alguma coisa para ajudar, com certeza o futebol de Campinas ganharia 6 pontos no final de semana. Boa noite a todos e até amanhã. Até amanhã, termina aqui o programa de hoje. Ótimo final de semana. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes.